Olá, pessoal. Bem-vindos ao Metabolic Podcast. Meu nome é Janaína Koenen, eu sou médica endocrinologista, se você não me conhecia antes. Sejam muito bem-vindos a este canal. É um bate-papo aberto, é um bate-papo sem cronômetros, sem pressão, onde vocês perguntam, a gente responde e onde os convidados falam, assim, tudo que eles quiserem, tiverem a fim de falar mesmo, que não tem censura, não, tá? E hoje eu tenho uma convidada mais do que especial, uma amiga, uma pessoa que eu conheço há muitos e muitos anos, da época da faculdade, vi a trajetória dela, admiro como mulher, como mãe, até me emociono, como pessoa. E é uma médica que ensina para nós todos os dias sobre várias coisas, não só sobre cardiologia. Mas ela é cardiologista, eu vou deixar que ela se apresente a vocês, doutora Luciana Marques Maia. Por favor, se apresente à nossa audiência. Então, primeiramente, estou muitíssimo grata. Assim como a Jana falou, eu fico emocionada também só de falar. Eu acho que nossa trajetória já é muito longa, né, Jana? E já de muitos anos, a gente já se conhece desde a faculdade. A Jana formou um ano antes de mim, mas a gente já se conhecia na faculdade pelas coisas da faculdade, de alunos, estudantes de medicina. Essa mulher, ela, além de ser sensacional como médica, como profissional, ela ainda tem um vozeirão desperdiçada. Então, a gente corria atrás dela, porque ela canta muito. Então, é desperdiçada mesmo. Tem que arrumar alguém para tocar um violão, para fazer um Metabolic Podcast musicado. A gente ainda monta uma bandinha. Eu toco triângulo e ela fica no canto. Mas hoje ela toca triângulo também. Mas, enfim. Então, eu me formei então, em 2004, né, na Universidade Federal de Minas Gerais. Depois eu fiquei um tempo na medicina de família, mas depois eu fiz residência de cardiologia. Nossos destinos se cruzaram e de várias formas. Por quê? Eu fiz minha iniciação científica no mesmo laboratório que a Jana fez o mestrado dela. E fiz 5 anos de iniciação científica, ou seja, foi praticamente uma pós-graduação a vida inteira fazendo iniciação científica, trabalhando com pesquisa. Isso me deu um grande know-how em pesquisa, porque foi praticamente um mestrado, ou mais do que, ou um doutorado. Na verdade, eu refiz um doutorado na iniciação científica, no mesmo laboratório, com o mesmo orientador que a Jana fez o mestrado dela. O Robson Santos. Isso, que era um laboratório de fisiologia e hipertensão, né, Jana? Então, a vida inteira eu fiquei trabalhando com pesquisa, achei que fosse ser pesquisadora, depois enjoei de rato, queria mexer com gente. E nessa história, sempre tive uma atração pelas doenças cardiovasculares, pelo coração. Não é à toa que eu fiquei no laboratório de fisiologia, hipertensão, canulando ratinho, mexendo com hipertensão, artérias, etc. E depois disso, eu fiz a minha residência no mesmo hospital em que a Jana fez a endócrino. Olha só. No Hospital Vera Cruz. Que é o Hospital Vera Cruz. A gente fez a mesma residência no mesmo hospital. Terminando a residência, fui trabalhar no Hospital Mater Dei. Lá eu acabei na coordenação da equipe e acabei coordenando a residência. Fiquei um bom tempo na coordenação da residência. De cardiologia? De cardiologia. E tive a oportunidade de alguns bons cardiologistas hoje foram realmente minhas crias, e eu tenho grande orgulho de falar isso, porque assim, nossa, você vê os meninos lá longe, assim, ops, esse menino foi meu, né? Então eu tive essa oportunidade de realmente participar, né, dessa formação de outros cardiologistas, e tenho muito orgulho disso. Mas aí, como a vida de toda mãe, né, que tem filhos, resolvi também fazer um mestrado. A gente não tem mais nada para fazer, Quase nada para fazer, resolvi fazer um mestrado e tive minhas 2 filhas, mais um mestrado junto, e nessa história acabei saindo, né, buscando outras alternativas, porque o hospital me engolia completamente, né? Desde que eu formei, eu trabalho com emergência, urgência, terapia intensiva, CTI. Então já pegou muita gente infartando. Já, assim, cuidei de pacientes gravíssimos, internação de paciente muitíssimo grave. E aí, nesse período, adquiri know-how de cardiogeriatria, cardio-oncologia,
pacientes muitíssimo graves, assim, tudo que vocês imaginarem na vida. Gente, assim, se eu estiver nas últimas, pode me pôr na porta dela, assim, na sarjetinha em frente à porta dela, que eu tô bem cuidada. O pessoal da clínica costuma falar assim, olha, se você não quiser morrer, você consulta com a doutora Luciana, porque os pacientinhos que vão lá, aqui, a mais velha minha tinha 103 anos. Então, eu tenho os pacientes muito idosos mesmo e tenho um carinho enorme por esses pacientes. E nesse período eu adquiri esse know-how aí, né? Tanto de cardiogeriatria, cardio-oncologia, que é o acompanhamento cardiológico dos pacientes oncológicos. Fiz meu mestrado e nos últimos 8 anos que eu reencontrei a Jana no consultório, que eu estava trabalhando em um consultório e fui convidada, e quando ela foi ver, era eu mesma, para trabalhar junto com ela, e nisso ela abriu meus olhos para, né, uma medicina preventiva e a qual eu venho me dedicado cada vez mais, e sou muito grata, né, por isso, porque a Jana realmente ela desperta em todo mundo esse olhar, né, de vontade de estudar, de aprender, e aí com isso fui mergulhando nesse universo dela, né, de cetogênica, low carb, tratamento metabólico e de tudo que você imaginar. E é sensacional. E é uma honra enorme estar aqui hoje. Muito grata, viu, Jana? Sou muito grata mesmo por te conhecer e por tudo isso. Ai, gente, é muita história bonita, né? Ó, então, vocês estão vendo que a pessoa aqui... Inclusive, você ainda coordena um serviço de cardiologia, né? Isso. Aí hoje, qual que é o hospital que você coordena hoje? No Hospital Municipal de Contagem. Você deu aula nas Ciências Médicas, na Faculdade de Medicina, e hoje você está dando aula na Faculdade da PUC, né? Exatamente. A gente tem um quesinho... É coisa demais, gente. Tem um quesinho, assim, de gostar de pesquisa e de gostar de ensinar. E aí, com isso, eu dei aula na Faculdade de Ciências Médicas e atualmente estou dando aula na Universidade Católica, né? Na medicina da Universidade Católica. E adoro, gente. A vida do professor não é muito fácil, paga mal. A Jana falou assim, larga esse trem, que esse trem... Difícil demais. Eu fui dar aula, eu falei, não dá pra mim. Mas eu amo, eu adoro. Eu tenho um prazer tão grande de ensinar e de mexer com os meninos começando, assim, né? Então, eu gosto muito. Eu fui dar aula na pós-graduação, mas eu acho que hoje a dificuldade é que os alunos de pós-graduação, pelo menos assim, tinha aqueles alunos que se destacam, tinha aqueles alunos assim, que queriam tudo em português, apostila escrita, que não tem aquela sede de buscar que a gente sempre tem, né? Uhum. Que eu falo assim, só fazer uma pós-graduação, cara, você tem que aprender inglês, porque a medicina hoje, a nutrição, a ciência, está toda em inglês. Então, não dá para ficar empurrando com a barriga, né? Assim, eu acho que todo mundo tem que aprender inglês, desde que está engatinhando, tem que começar a aprender inglês, entendeu? Hoje tem tanta coisa de graça, tem aplicativo de graça, pelo menos o básico, né? Hoje tem Google Translator lá, que você põe, sai um texto inteiro em inglês, melhor do que você escreveria, né? Não tem desculpa. Então, acho que as pessoas, elas não... Eu me frustrei um pouco como professora, porque eu queria entregar... Eu gosto de artigo, né, científico, eu já fiz pós-graduação, já fiz mestrado, e foi nesse sistema, né, assim, o Robson não tem nada em português pra gente ler, não, né? Verdade. Tem que ler esses 30 artigos aqui, busca mais 30, e a gente tem que ter esse perfil. Então, eu acabei me frustrando um pouco na docência nesse sentido. Agora, quando eu era preceptora de residência, eu gostava, né, na clínica. Eu gostava muito de ser preceptora de residência, os meninos. Agora, hoje, com o tempo que eu tenho, Lu, sinceramente, não sei como você consegue. Com 2 meninas, ela tem 2 meninas, assim, espoleta. Como que consegue dar aula, trabalhar e ainda coordenar serviço? É porque é Mulher Maravilha mesmo. Então, vocês acham que eu sou hiperativa, vocês não viram, Luciana. Bom, o papo hoje é sobre colesterol, mas eu queria que vocês entendessem que a pessoa que vai falar é um currículo que dá meio podcast, entendeu? Ainda bem que não tem limite de tempo aqui. Então, ô Lu, o que hoje a gente mais tem medo, né, com relação a essa questão do colesterol, né? É a questão do colesterol alto, né? Todo mundo fala, colesterol alto infarta as pessoas. Depois vem a outra conversa. Porque gordura saturada na dieta aumenta o colesterol alto que mata as pessoas. Então, primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a gordura da dieta, o tanto que a gordura da dieta influencia no colesterol do sangue. Vamos começar por aqui, que eu acho que é a primeira falácia, né, que a gente vê. Então, primeiro é desmistificando o colesterol e os conceitos relacionados, né? Então, assim, para começar, 80% do colesterol que a gente tem, né, que quando a gente dosa, é produzido pelo seu fígado. E uma verdade, né, que foi criada já de longa data aí, relacionada a toda a gordura saturada que aumenta o colesterol. E a questão é considerar o colesterol como o maior vilão.
E aí as pessoas esquecem que realmente a gente tem muitos outros vilões. E o colesterol ele é apenas um detalhe no meio dessa história toda. E aí o pessoal ataca o colesterol, quer abaixar o colesterol a todo custo, passa vários medicamentos para isso, etc. e tal, persegue o colesterol e esquece do indivíduo e da inflamação sistêmica e de tudo que está por trás. Então, assim, divagando, o assunto é bem amplo, né, Jana, em relação a isso. Mas é mais ou menos por aí. Não sei se eu fui complexa na minha resposta. Não foi não. Assim, não tem como falar de colesterol sem falar de inflamação. Acho que quanto mais a gente falar aqui o tempo inteiro, mais as pessoas vão se ligar nisso. Mas o que acontece, pessoal? É importante a gente entender que nem sempre, né? Tirando o colesterol da dieta, a gordura saturada da dieta, você vai baixar o seu colesterol, igual ela falou. E que nem sempre, né? Porque algumas pessoas absorvem mais, né, Lu? Assim, 20% das pessoas a gente conhece como hiperabsorvedoras. Então, eu trabalho muito com dieta cetogênica, e assim, é engraçado. Tem pessoas que o LDL cai, o HDL sobe. Tem pessoas que o LDL bate 300, 400 até. São hiperabsorvedores. Então, tem como tratar eles mesmo assim? Tem. A gente pode falar disso no final, não é objetivo. Mas a questão é, ok, digamos que você come mais gordura saturada, e você não come fast food, né? Você tem uma dieta limpa, né? Digamos que você está com colesterol alto. Ok, seu colesterol subiu. Ponto. Como que a gente vai olhar para isso? Todo LDL é ruim? Todo LDL de 160 é igual? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as apolipoproteínas. Sim. Fala bem para leigo, assim, Lu. Tipo assim, ó. Veio a dona Maria com LDL colesterol de 160 e veio seu João com LDL colesterol de 160. Necessariamente eles são iguais? De jeito nenhum. Então, isso e a questão do conceito de quando a gente fala colesterol, gente, e o que a gente dosa e vê no exame de sangue são as lipoproteínas. O colesterol, como o próprio nome diz, vou só conceituar a lipoproteína, Jana. Lipoproteína, uma parte gordura, uma parte proteína. E dentro dessa parte que tem gordura e proteína, que tem o colesterol. E aí, essas lipoproteínas, elas têm diferentes propriedades. A gente tem vários tipos de lipoproteínas. Tá complexo, Jana? Tá, não. Tá tranquilo. Então, tem... A Maria Vitória tá assistindo. Maria Vitória, escreve aí, ó. Quando ela for falando, se você puder ajudar. Então, a gente tem diferentes tipos de lipoproteínas. E essas a gente tem que classificar. E elas têm propriedades e papéis diferentes. E aí, na hora que fala, colesterol tá alto, vou morrer. Não é, gente. Não é bem assim. Porque depende da funcionalidade, do tipo de lipoproteína. Então, você tem que fazer um diagnóstico adequado, entender quais as lipoproteínas da pessoa estão, de fato, elevadas. E mais, essa lipoproteína, ela representa um risco real conforme o risco da inflamação e de oxidação e de glicação da mesma. Bom, então peraí, que aí começou a ficar complexo. Agora ficou Eu vou dando umas freadas nela aqui, gente. Vamos falar da ApoB. Então. Que tal você usar os barquinhos para explicar? Fechou. Então, a gente tem os barquinhos. As lipoproteínas são como os barquinhos que levam colesterol lá dentro deles. Então, você tem o barquinho que vai para as artérias. No caso, o LDL é o barquinho, gente, que na verdade ele vai para os lugares para tampar o buraco. Claro, ele é considerado vilão, mas o que ele está indo fazer é tampar aquele buraco. E na hora de tampar o buraco, pode acontecer dele, ao tampar, inflamar e entupir, digamos assim. Pode acontecer, mas nem sempre. Isso vai depender se o barquinho... Então, quando a gente fala lipoproteína, uma parte de fora é proteína, proteica, e dentro dela tem o colesterol. Quanto menor a lipoproteína e mais densa, maior o risco dessa lipoproteína oxidar e de formar placas. Quanto maior, mais protetora. Ou seja, quanto maior o barquinho, mais chances desses barquinhos levar a gordura, o excesso, limpar para o fígado. Então, é mais ou menos essa analogia do barquinho mesmo. E aí, o que são as apoproteínas? São as proteínas que revestem as lipoproteínas e que dão a propriedade. Fala assim, olha, você vai tampar o buraco ou você vai limpar o buraco. É mais ou menos isso. A ApoB é ruim.
Então, não gosto de falar o palavrão do que o povo usa, não. É bad. Bad. É ruim. B de Bad. bad. E a APUA, ela é protetora. E aí, depende. Entre essas APOs, você tem diferentes APOs e elas que definem se o barquinho vai limpar ou o barquinho vai tampar o buraco e entupir o buraco. Eu gosto de falar também, falando em barquinhos, eu gosto de falar assim também, ó, vamos ver. Vou falar de um jeito diferente, que aí completa, né? Eu gosto de falar que a APO B é uma bandeira. A APO A e a APO B são as bandeirinhas dos barcos, né? Todo LDL tem uma APO B. Todo HDL tem uma APO A. E aí, digamos assim, que você tem 1.000 pessoas, tá? Mas você só tem 5 barcos. Então, os barcos têm que ser grandes, né? Para acomodar 1.000 pessoas, ok? Barco grande entra em riachinho? Não entra. Barco grande fica no mar. Ou então naqueles rios gigantes, né? Então, o barco grande não entra no riachinho. Para você entupir, descarregar pessoas, né? Um barco muito grande vai conseguir descarregar pessoa numa artériazinha pequena, num riozinho pequenininho? Não vai. Né? Quem que é melhor para descarregar pessoas num rio? Uma canoa? Um bote inflável? Pequeno. É um LDL pequeno. Então, se a gente tem 1.000 pessoas e 500 barcos, alguns deles vão ser pequenos, concordo? Que não faz sentido ter transatlântico se a gente tem 500 barcos. Então, quando a gente tem 500 barcos, a gente tem 500 bandeiras, 500 ApoBs. Então, se tem muita ApoB, se a ApoB está alta lá, acima de 100, 130, 120, falar em número, né? Uhum. A ApoB boa é abaixo de 100, então tá. 120, 130. Se tem muita ApoB, tem muita bandeira. Se tem muita bandeira, tem muito barco. Então, os barcos vão ser menores. Barco pequeno consegue descarregar pessoa, consegue descarregar colesterol? Consegue. Né? Então, a gente fica assim preocupado, né, Lu? Se a gente vê, se o seu João está com a LDL de 160 e com a ApoB de 130, voltando para eles, né? Uhum. E a dona Maria está com a LDL de 160 e a ApoB de 80, são pessoas totalmente diferentes, Sim. né? E mais, se o senhor... qual que é o nome do senhor mesmo? Se o seu Francisco, ele fuma, se ele é obeso, se ele é sedentário, e a dona Maria pratica atividade física regular, ela tem uma vida mais saudável, se cuida, são totalmente diferentes. Por quê? Mesmo que eles tenham essa relação boa ou ruim, as chances de oxidar as lipoproteínas são diferentes de acordo com o estilo de vida. Então, de acordo com o contexto inflamatório da pessoa e o risco cardiovascular. Então, mesmo o seu João com a LDL de 160 e a ApoB de 120, não necessariamente ele vai infartar, né? Exatamente. Então, o fato de ter o colesterol alto e as partículas pequenas, ainda assim, não significa infarto. Exatamente. Então, vocês estão entendendo o negócio de ApoA, ApoB, galera? Então, inclusive, ó, as pessoas acham, Lu, vou tomar as pessoas acham que, produção, vocês me arrumam um copo vazio para eu tomar esse kombucha, que eu acho que eu não vou tomar essa água, vou tomar esse kombucha primeiro. Por exemplo, as pessoas acham que ter colesterol bom super alto é ótimo, o HDL, né? E a gente sabe que não, né? Então a pessoa diz assim, meu HDL é 130, que é o colesterol bom. Nunca vou morrer, é verdade? Pois é, existe um paradoxo, existem situações específicas, graças a Deus elas são raras, em que o paciente com HDL alto, ele em algumas situações inflamatórias, ele tem uma ação de LDL-like, digamos assim. Gente, só para relembrar, o LDL é o considerado ruim e o HDL é o considerado bom. O HDL ele tem um papel, teoricamente, de limpar, mas isso depende das APOs, né? Porque, teoricamente, o HDL tem mais ApoA e ele limpa mais. E aí, existem situações de HDL ser muito alto e as pessoas com esse HDL muito alto, na verdade, estarem inflamadas e esse HDL ter uma ação ruim e não boa. Então, como é que é um negócio complexo, né, gente? Por isso que a gente tem que individualizar e tem que analisar cada um, né? Tá, os exames existem, os valores de referências existem, mas o paciente e a resposta dele é única, são únicos. Então, você não tem como, a situação não é tão simples assim, né, Jana? Então, não dá para falar, gente, que é colesterol bom e ruim. Isso é uma coisa didática, para a gente explicar para vocês, é uma questão didática. Mas, na verdade, não tem isso, não. Inclusive, tem um exame que a gente faz, que é o subfracionamento de LDL. De colesterol, na verdade, né? Um subfracionamento de colesterol. Obrigada.
Não aguentei, não. Esse trem é tão bom que eu tomei no bico. É de chá isso aqui, né? Kombucha chá indiano. Gente, kombucha é bom porque... Eu também tô no... Eu não posso tomar nada com muito açúcar, porque eu tenho hipoglicemia. Então, isso aqui é low carb, então eu gosto demais. Então, gente, a gente falando aqui, então, dos tipos de colesterol, né? Existe o subfracionamento de colesterol, que agora em Belo Horizonte a gente não tá achando nem quem faça, né? Mas a Rede DASA fazia. O que é o subfracionamento de colesterol, que é o NMR, né? Que é a ressonância de partículas. Eles vão definir quantas partículas que tem, de verdade, né? Porque a gente acha que o LDL do exame de sangue é o LDL pequeno, que é o que causa o problema, e não é. O LDL que a gente vê no exame de sangue é o LDL-C, é o LDL colesterol. Ele é a soma de todo o colesterol ali. A gente quer saber quanto daquele colesterol é pequeno, quanto é um barquinho pequeno, quanto que é um barquinho médio, quanto que é um barquinho grande. É isso que a gente quer saber, né? Então, esse exame, ele vai mostrar que a gente tem vários tipos de LDL, a gente tem pelo menos 3 tipos de LDL importantes, que é o pequeno, médio e grande, e a gente tem 5 subtipos de HDL, dos quais um é heterogênico, igual a doutora Luciana falou, né? Quando a gente faz esse exame, né, Lu, se o paciente chega aqui com colesterol total de 350, né? Tá lá com score de cálcio de 0, que nós vamos falar disso daqui a pouco, né? Mas, vamos lá, a gente acha que ele não tem nada. Aí o cardiologista tá dando estatina. Aí você tá assim, gente, será? Será que eu não trato a tireoide primeiro? Depois a gente fala sobre isso, mas... Aí a gente vai e faz uma ressonância de partícula e vê que o cara tem um LDL grande, pouquíssimo pequenininho e um HDL bom. E aí, doutora Luciana, você acha que esse exame é útil às vezes? Com certeza, demais da conta. Super ajuda. Porque ainda tem... Por isso, gente, a gente tem que personalizar mesmo, né? Não tem condição. A gente tem que realmente avaliar um indivíduo individualmente, se o risco cardiovascular dele é alto. Então, assim, quando a gente fala de risco cardiovascular, a gente vai olhar os outros fatores de risco, né? O risco dele estar oxidando essas partículas. Então, no caso, quando a gente tem a possibilidade de fazer o subfracionamento, né? Não é obrigatório para todo mundo, não. Dosar ApoA e ApoB ajuda bastante também, né, Jana? Porque a gente fica com uma noção de quanto mais... Qual a relação de ApoB e ApoA daquele paciente, ou qual o maior risco de oxidar essas partículas, essas lipoproteínas. Então, a gente consegue individualizar, né? Então, o exame super ajuda nesse sentido. E aí... Quando a gente faz a relação ApoB e ApoA, né? Quantas colegas seus você acha que fazem essa relação e efetivamente falam com o paciente o que significa? Raríssimo, né? Ainda mais, por exemplo, BH mesmo, que a maioria é Unimed, né? E o Unimed tem aquela questão das cotas, do exame. Se você pede muito exame, você paga. Muito difícil. Ninguém pede, ninguém dosa. Apesar dos próprios guidelines sugerirem que a gente dose. A gente deveria dosar ApoA, ApoB e tem uma outra lipoproteína que é a lipoproteína AZIM. Que é A minúsculo, gente. A lipoproteína A minúsculo. Conta um pouquinho sobre ela. Porque ela é muito, para mim, ela é um tanto uma... Às vezes dá uma angústia, né? Que eu tenho pacientes que têm ela 150 e não tem aterosclerose, né? Sim. Então, a LPAzinho, ela, claro que ela está muito relacionada a uma hereditariedade, a pessoa tem uma predisposição hereditária na sua formação. Ela é de muito baixa densidade, está realmente relacionada a um maior risco cardiovascular, maior risco aterogênico. E realmente a estatina, remédio, colesterol geralmente não modifica, não abaixa. Pode até subir, né? Estatina pode até subir ali para proteínazinha, né? Agora, o que eu percebo que às vezes com mudança no estilo de vida a gente consegue às vezes alterar, melhorar sim. E com suplementação a gente consegue às vezes melhorar sim. Ah, conta aí esses suplementos. Eu lembro que a gente estava até trocando artigo outro dia. Fala aí, só cita assim, alguns suplementos que podem ajudar a baixar, que a gente já tem alguma experiência clínica com isso, né? Sim. Então, assim... A lipoproteína, tem até uma teoria do câncer, né, Jana, que eu te passei, que infelizmente pacientes com câncer, às vezes acontecem desses pacientes terem a LPAzinho elevado. Então, existe uma teoria de que essa LPAzinha elevada é como se aumentasse, diminuísse a angiogênese, tipo, é como se o corpo falasse assim, ó, vamos aumentar a LPAzinho, que obstrui os vasos pequenininhos, para não deixar esse tumor crescer. É como se fosse uma defesa. Isso é um raciocínio, uma ideia, né? De alguns autores, alguns artigos colocam isso, né, Jana? Eu acho super interessante, porque o câncer, inclusive o câncer usa colesterol para fazer novas células. E as estatinas, hoje eu prescrevo muito mais estatina no câncer
do que em paciente diabético. Pra ser sincera, se é o caso, não prescrevo estatina para baixar colesterol. Eu uso estatina no câncer, porque tem vários estudos mostrando evidência, principalmente as hidrofílicas. Então, não é toda estatina que ajuda. Mas a atorvastatina, por exemplo, simvastatina, são melhores para o câncer do que rosuvastatina, por exemplo. Agora, para paciente consultório que chega para colesterol alto, né, jamais. Então, a gente só para amarrar aqui, vamos responder perguntas, não está acumulando, mas só para amarrar, então, a gente falou sobre ApoB, ApoA. A relação ApoB, ApoA, nós falamos, o ideal? Falou, gente, não falou não. Então falou fala, explica da relação. Então, gente, a relação ApoB, ApoA. A Jana falou a questão do número 100, mais de 100, menos de 100. Na verdade, você tem que fazer a relação ApoB dividido por ApoA. E o ideal é que essa relação esteja em torno de 0,5. Isso até muda um pouquinho homem e mulher. Né? Homem 0,7 ou abaixo, mulher 0,6 ou abaixo, né? Então, o ideal é que esteja abaixo disso, né? Então, assim, isso aí que você considera que o paciente tá ok. Ou seja, ele tem mais ApoA do que ApoB. Então, e agora eu vou te falar, outra coisa que você perguntou, o colesterol de 300. Vocês sabiam que um valor do colesterol, em 30 minutos, você pode mudar esses números de colesterol, por exemplo, no estresse agudo, na infecção, aumenta, gente, aumenta. Então, o colesterol, ele oscila. Então, para você ver como é uma coisa dinâmica e uma coisa da questão da resposta inflamatória de cada momento. E se você fica doente, por exemplo, se você tem um Covid ou uma virose muito grave, altera o colesterol. Tudo altera. O colesterol é extremo. Aliás, o colesterol é essencial para a resposta imune. Né? Não sei se vocês sabem disso. Então, essas medicações que abaixam extremamente, né, os inibidores do PCSK9, PKSK9, nunca sei. PCSK9. PCSK9, né? Que estavam na moda, em horrores, né? Baixaram não, né? Ainda tá, né? Mas baixam o colesterol horrores e aumentaram a mortalidade por outras causas. Ou seja, assim, é bem complexa a influência do Big Pharma, da indústria farmacêutica nisso. A gente pode falar sobre isso um pouco depois. É nojento. Nojento. Não tem uma palavra, assim, melhor. Talvez tenha pior. Melhor acho que não tem, não. Dureza. Dureza. E, assim, quando a gente baixa demais o colesterol, a gente pode, na verdade, estar diminuindo a imunidade do nosso paciente. Né? E baixar o colesterol não quer dizer aumentar a sobrevida. Na verdade, a gente vê pacientes, teve um estudo no BMJ, né, que é o British Journal of Medicine, que mostrou que mulheres com colesterol alto vivem mais. E é um jornal extremamente respeitado. Né? Mas isso não sai na mídia, né, Lu? Não, sai não na mídia, Lu? De jeito nenhum. Não pode. De jeito nenhum. Não pode. Porque realmente o colesterol... Gente, então assim, é uma visão muito míope, né? Assim, de colocar o colesterol como o único e grande vilão. Sendo que, às vezes, no paciente que é de baixo risco, não justifica, às vezes, realmente, às vezes não justifica você ser muito agressivo, porque se ele tem um baixo risco, quando você usa uma estatina, você vai diminuir 20% do risco dele. Por exemplo, ele tem 1% de risco. Aí eu vou usar a estatina e vou diminuir para 0,2%. Então, de 1%, ele vai passar para o risco de 0,8%. Vê se faz sentido. Agora, não é para tirar totalmente o mérito da estatina, porque ela tem um papel. Né? A Jana mesmo falou que ela usa estatina no tratamento metabólico. Os pacientes que têm alto risco, ou seja, paciente que já teve infarto, paciente que já teve evento cardiovascular, gente, a doença cardíaca, eu falo, ela é muito ingrata, né, Jana? E aí, qualquer redução do risco, e no caso, se o paciente tem risco alto, vamos supor ele tem 40%, 50% de risco, né? Você vai ter uma redução de 20%, é muito para esse paciente. Então, para esses pacientes que são de alto risco, não há dúvida que você precisa ser agressivo independente do nível do colesterol. E a estatina tem um papel aí anti-inflamatório, né? Ela não é só de abaixar o colesterol, ela tem realmente um papel anti-inflamatório, ela ajuda a estabilizar a placa ateromatosa, né? Então, assim, ela tem outros Mas mesmo papéis. assim, ele ajuda pouco, né, Lu? Ajuda pouco. O impacto não é tão grande assim na sobrevida, né, Lu? Assim. Não é tão grande, mas 20% do paciente que é alto risco, ok, né? Porque quando eles falam que a atorvastatina reduz em 35% o risco de infarto, isso é risco relativo, não é risco absoluto, né? Que é uma coisa assim, se você diminui o risco, a morte em 100 pessoas, sei lá, de 5 para 4. Aí, pô, nossa, aí eles pegam e fazem uma matemática lá, uma mágica e aumentam esse número. Tem que ter muito cuidado com isso, gente. Então, quando a gente recebe um representante, os que me visitam, são poucos, né, já sabem, né, assim,
O sarrafo é alto. Então, assim, chegar com risco relativo para me convencer, eu adoro conhecer novidades, acho que faz parte, a indústria está aí para isso, pesquisa muito, né? Mas que existe uma forçação de barra em remédios inúteis, com grandes efeitos colaterais e pouco benefício, né? Para prevenir infarto e AVC, né? Para prevenir AVC, o infarto não fatal, uma angina, né? Infarto não fatal, a pessoa não vai morrer. Você tem que tratar 200 pessoas para prevenir um infarto com estatina. Nesse caminho, 1/3 das pessoas morre de dor no corpo. Você aumenta o risco dela ficar diabética, de perder memória. Eu já vi gente piorar a memória, assim, agudamente por causa de estatina, né? Então, eu uso estatina quando muito bem indicado, né? O paciente já infartou, teve AVC, tá com uma placa instável, né, Lu? Aí tem as indicações. A gente não tá demonizando as indicações, né? A gente usa, a Luciana usa estatina. Mas a questão aqui é o uso indiscriminado e o medo da gordura, achando que a gordura vai entupir sua artéria e você está se entupindo de farinha de trigo com açúcar. Exatamente. Né? Tenho dó de você que está fazendo isso. Exatamente. Aí, quer dizer, esquece que esse... Aí o pior de tudo, eu já tive pacientes, infelizmente, gente, impressionante. Primeira coisa, 50% dos infartos acontece com colesterol normal. Ou seja, como que pode ser o grande vilão, 50% dos eventos cardiovasculares, no caso do infarto, pode acontecer com o colesterol normal? Não, normal assim, LDL abaixo de 100. Isso. Se colocar abaixo de 130, 70% dos infartos agudos do miocárdio, os pacientes têm LDL abaixo de 130. Mas vai olhar o HDL e os triglicérides do fulano. Hein, Lu? Pois é. Então, assim, tem muitos outros fatores relacionados a isso, né? Então, assim, o paciente está com um LDL baixo, quer dizer, quantos pacientes... Aliás, a maioria dos pacientes que infartam alguma vez na vida, infelizmente, recorrem a eventos cardiovasculares. E mesmo em uso de todo o tratamento preconizado nos guidelines. Em amputação também. O que eu vi de gente diabético sendo amputado, perdendo o dedinho, depois perdendo o pé, depois perdendo a perna, assim, usando doses máximas de estatina e sempre assim com eventos ateroscleróticos agudos, não é só, né, porque infeccionou, porque podia perder, porque infeccionou o coto. Não, por obstrução mesmo, usando doses máximas. Sem fumar, inclusive, alguns. Pois é triste isso, porque o paciente fica, poxa vida, mas eu tô tomando tudo, tô com 2 páginas de medicamento aqui e tô tendo outro infarto de novo. Ai, o que eu faço? O que eu tô fazendo, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Assim, o pessoal não olha o estilo de vida, não olha os outros fatores que influenciam e principalmente a síndrome metabólica, né, Jana? Muito subtratada. Muito mesmo. O que adianta, né? A pessoa tá lá com LDL de 70, mas com os triglicérides de 250 e o HDL de 39. Então, uma outra forma que a gente tem de ver se a partícula de LDL está no tamanho adequado, gente, que é grande, né? O barquinho grande, que não descarrega o colesterol na margem do rio, é quando a gente faz a relação triglicérides-HDL. Então, vocês estão vendo que toda hora eu falo disso, né? Mas é porque a relação triglicérides-HDL tem relação direta, né? A gente consegue inferir que é o padrão de LDL, que a gente precisa gastar, sei lá, R$ 1.700 para fazer uma ressonância de partículas, né, um subfracionamento de LDL, que é o exame que a gente falou. Tem que fazer isso? Não, gente, se a relação triglicérides-HDL está alta, não precisa fazer, porque você vai ter padrão de LDL pequeno. Então, qual que é o ideal? É uma relação abaixo de 1. Né? Mas assim, se estiver abaixo de 2, os estudos mostram que quando você divide o valor dos triglicérides pelo HDL, do seu exame mesmo, se ele dá abaixo de 2, grande chance do seu LDL estar grande, tá? Que é bom. Isso é o padrão A. Se a relação triglicérides-HDL está acima de 2, 3, 4, meus pacientes que amputavam era 13, né? 13. Aí, grande parte desse LDL ser pequeno e denso, que é o que consegue entrar na artéria, porque ele é pequeno e denso. Se ele vai entrar na artéria e ficar, vai depender do seu grau de oxidação e inflamação. Depois eu quero que você explique isso, como que fixa, né, o LDL. Mas a questão do LDL é conseguir entrar, né, ele tem que ser pequeno e denso, tá? Então, isso é uma coisa boba, né, que vocês pega o exame de vocês, triglicéridos por HDL, quanto que deu, né? Aí, digamos que tá lá o seu João com 160, a dona Maria com 160 de LDL. A relação triglicéridos-HDL da dona Maria tá 5. Do seu João tá 1,5. Quem que vai bafar? Quem que vai infartar? A dona Maria. Então, a gente tem que olhar isso também. Tem várias formas da gente enxergar, né? E mesmo em uso de estatina, você vê que a estatina não vai prevenir que você tenha outro infarto. O que mais tem é a gente infartando de novo. A doutora Luciana acabou de falar. Mas tem. Infelizmente, eles ficam super chateados, né? Poxa vida, tô fazendo tudo, tô seguindo aqui, ó,
tomando remédio o dia inteiro aqui e ainda tenho mais um evento cardiovascular, tem mais um AVC. Então, assim, a gente tem que olhar a pessoa como um todo e analisar e destrinchar todos os fatores de risco. Então, muito, muito menosprezadas as outras questões, né, relacionadas. Então, quando a gente fala dessa gestão de todos os fatores de risco, controlar a hipertensão, controlar o sono, gestão do estresse, a obesidade, nem se fala, né, a síndrome metabólica. Então, assim, tudo isso está envolvido, fora as questões que não são, os fatores de risco não modificáveis, que no caso são a hereditariedade. Você nasceu, todo mundo da sua família, o povo infarta com 30 anos. Então, o seu risco cardiovascular é automaticamente elevado, uma coisa que você não tem jeito, você nasceu. Quando tem a genética mandando, você tem que fazer tudo certinho, né, gente? Sem ficar de lacinho. Tem que ser. E atividade física, né, gente? Atividade física importantíssima, assim, crucial. Vamos falar aqui um pouquinho, vamos responder pergunta, pra gente seguir. A Selma pergunta, placa de gordura na carótida. Médico que no próprio organismo produz. Não ficou escrito certinho, não. Como prevenir problemas devido a isso? Então, se você tem placa na carótida, o que você pode? Você pega um paciente, chega no seu consultório e tem placa. A gente faz um duplex scan de carótidas e vertebrais. São as artérias calibrosas mais importantes aqui. Quando tem muita placa, tem risco de soltar um pedacinho e fazer um AVC, né? Um derrame, por entupimento. Então, se você pegar uma pessoa que já tem uma placa na carótida, quais exames você faz para avaliar o resto do corpo e como você orienta essa pessoa, doutor Luciano? Então, a gente vai ter que avaliar o risco cardiovascular dessa pessoa. Quais são os fatores de risco que ela tem para doenças cardiovasculares? Ela é hipertensa, ela é obesa, ela tem síndrome metabólica, ela fuma. E eu vou tentar modificar os fatores de riscos modificáveis. Caso os outros fatores de risco não são modificáveis, aí eu vou ter que ser mais agressiva nas minhas todas as outras intervenções. Então, eu vou analisar o risco, mensurar o risco cardiovascular dessa pessoa e o risco dessa placa em si. Por quê? O envelhecimento por si, gente, já pode desencadear a aterosclerose. Como o próprio nome diz, aterosclerose já está relacionada ao próprio envelhecimento. Agora, o que a gente tem que analisar é o conteúdo. Quer dizer, claro que eu não vou fazer isso na minha prática, eu não tenho como analisar e fazer um ultrassom intravascular para medir se a placa é mais fibrótica ou se tem mais gordura, o risco dela instabilizar. Mas eu tenho como acompanhar e reduzir o risco cardiovascular. Aliás, a gente tem vários exemplos assim, né, Jana? Tem, nossa. Gente, a gente sabe que a mudança do estilo de vida, ela é fundamental e ela é mágica. Ela é sensacional. A gente tem paciente com mais de 60 anos, diabético tipo 1, né, Dani? Corredor. Né, a Dani deve estar pensando na gente. Já falou dela 2 vezes? Deve ser, toda hora eu falo isso, credo. E aí, assim, assim, paciente corredor consegue a natureza, gente, ela é tão maravilhosa e tão perfeita, né, Joana? Nossa, esse caso é muito legal. Esse caso é muito legal, porque ela é capaz de criar colaterais sem que o paciente tenha qualquer problema. Colateral é tipo assim, um atalho, né? Sua artéria principal está quebrada, você vai cavuca e faz outra artéria que chega onde você quer chegar, né? E esse paciente é todo entupido, mas não foi para revascularização. Não foi. E detalhe, não usava estatina, porque ele tinha mialgia com estatina e tudo mais. Não usava estatina, ou seja, uma boa parte da vida dele, diabético tipo 1, ele não quis usar a estatina porque ele tinha mialgia, tinha efeitos colaterais. De fato, a doença aterosclerótica progrediu, mas como ele fazia atividade física regular e tinha uma ótima nutricionista, que a esposa dele fica cuidando dele dentro de casa, vigiando para ele fazer low carb. E se cuidava, fazia tratamento com a Jana, seguia tudo que a Jana mandava, super bem controlado. Quer dizer, é o que é o paciente que você mede a glicemia, que você nem fala que ele é diabético mais, apesar de ser diabético tipo 1. A glicada dele é baixa 5,7. E é engraçado, gente, que ontem me perguntaram isso no meu Instagram. Doutora, a meta da hemoglobina glicada, que é um exame que
olha, né, que vai avaliar a glicação da hemoglobina. A hemoglobina, ela é produzida, a célula do sangue, né? É um pigmento dentro da hemácia. E esse pigmento, ele é glicado. Então, se a glicose está alta, ela gruda nele. E ela é destruída a cada 3 meses, no baço. Então, a gente olhando a hemoglobina glicada, a gente consegue ver tudo que você fez no verão passado, nos últimos 3 meses, 24 horas por dia. Então, às vezes você faz aquela dieta caprichada para ir para consulta, chega lá com a glicemia de jejum de 80, sua glicada está de 7, 8, 9. Você, ó, esse conversa fiada. E me perguntaram, doutora, mas será que 6,5, que é o que a American Diabetes Association fala, que a SBD fala, é o suficiente? Ou a gente deveria que baixar mais? Na minha opinião, se você tiver condições de baixar sem aumentar o risco de hipoglicemia, então se você usa muita insulina para comer o tanto de carboidrato que você quer comer, 60% da caloria diária de carboidrato, é uma coisa assim, absurda, ao meu ver, um diabético fazer isso. Qualquer pessoa. Tem nada de balancear essa dieta. Mas um diabético, para mim, assim, é aumentar o risco de morte dele fazer isso. Eu acho que a gente tem que entender que é muito mais difícil controlar uma glicada com muito carboidrato e muita insulina. Tá? Pelos vários problemas que são inerentes a isso, eu vou fazer um podcast só disso com vocês. Bom, a gente sabe que os pré-diabéticos, né, eles têm 10% deles têm neuropatia, 11% tem retinopatia, que é a lesão da retina do diabetes, ou a lesão dos nervos, e microalbuminúria, que é a lesão renal do diabetes. 1 a cada 10 pré-diabéticos. Qual que é a glicada de um pré-diabético? Por definição, pré-diabético tem uma hemoglobina glicada de 5,7 a 6,4. Então, você falar para mim, Janaína, se eu controlar a minha glicada, hoje ela é normal, não tem lesão, em 6,5 eu não vou ter lesão, eu vou estar mentindo para você. Você tem 10% de chance de ter lesão. Se você realmente quer zerar seu risco, ou pelo menos otimizar ao máximo, né? Claro que a gente não é Deus. Você tem que baixar sua glicada para uma pessoa normal. Uma pessoa normal tem uma glicada de 4,8, 5,2. Então, assim, 5,6, 5,7 já é uma pessoa com uma resistência insulínica importante. Exatamente. Né? Tem períodos inflamatórios e ele já consegue glicar as lipoproteínas dele. Ou seja, se ele tá... Então, o paciente tem uma lipoproteína, um colesterol alto, tá seguindo, tentando, achando que tá seguindo a dieta, mas tá com a glicada alta. As chances dele glicar essas lipoproteínas, oxidar esse colesterol e desencadear um processo de doença aterosclerótica é muito grande. Então, a glicação, né, ao grudar a glicose nas lipoproteínas que a gente vem falando, aumenta a oxidação das mesmas. É isso que nós estamos falando aqui. Exatamente. Então, você ter uma glicada de 5,7, você já é um pré-diabético, né? Você já está aumentando o seu risco de ter um infarto, um AVC, e seu amigo médico está lá batendo nas suas costas. Cuidado, hein? Você pode ficar diabético. Na verdade, você já é diabético, é só um estágio inicial. Né? Aliás, o diabetes começa 12 anos antes, quando a sua insulina está alta, seus triglicéridos estão altos, sua GGT, que é a gama-glutamiltransferase, é uma enzima hepática que mede a resistência hepática à insulina. Então, 12 anos antes, está lá no seu exame. A TGO e a TGP estão lá, 18 do fígado. E a GGT está lá, 37, 40. Aí o povo olha, tá no valor de referência. É a cervejinha. É a cervejinha. Aí a insulina, ninguém dosa. Mas se dosasse, estava 18. Com a glicose em jejum de 90. A glicose de jejum tá boa, não tem que preocupar. Então, assim, é uma cegueira coletiva dos médicos. Eu não entendo por que a gente não é mais proativo na prevenção e promoção da saúde. Prevenção de doenças e promoção da saúde. Por isso que eu acho, Lu, que você é de utilidade pública. Nós somos, né? Entendeu? Não, você tem que falar mais, porque nós somos. Eu não aguento mais ver esse povo. Vamos responder mais, ó. Assunto ótimo. Obrigada pela oportunidade. Obrigado você, Led, pela audiência. Ó, ela falou que o podcast é melhor que a aula da faculdade. Queria perguntar, nesse universo de valores de colesterol atualmente, o que vocês consideram alto? Depois de entrar na low carb, meu colesterol aumentou bastante. A dúvida é que valor realmente torna prejudicial. Então, gente, essa pergunta não tem uma resposta certa, porque a gente vai ter que te analisar individualmente. A gente vai ter que analisar os seus fatores de risco. A gente vai ter que analisar todos esses marcadores que a gente comentou. A sua relação ApoB, ApoA, o seu HDL, o seu LDL, né? Então, a sua lipoproteínazinha, o seu histórico familiar, o seu risco cardiovascular individual. Não, ainda completo. Seu sono, sua apneia do sono não tratada. Vocês sabiam que a apneia do sono acelera a aterosclerose? Sim. Então, as pessoas que têm apneia do sono não tratada têm uma aterosclerose acelerada. Tá? Muito cuidado, pessoal. Quem não tem um sono bacana, quem tem muito sono depois do almoço,
Quem tá roncando aí, faz uma polissonografia, faz uma avaliação, tá? E o tanto de gente que tem apneia e que não sabe que tem. Não sabe, não olha. Então, e o pessoal, assim, claro que é muito mais relacionado à obesidade, né, Jana? Mas tem magros com apneia. Tem um monte de gente magra com apneia. Com a barriguinha leve. E aumenta significativamente o risco cardiovascular. Aumenta o risco de hipertensão, aumenta o risco de arritmia, altera completamente a cascata hormonal e o cortisol e, consequentemente, a glicose, a hipertensão. Nosso paciente começou a tratar a apneia, melhorou a arritmia dele, o último Holter tá normal. Claro, tá tomando qualquer 10 em dose alta, magnésio em dose alta. Melhorou? Sumiu a arritmia do Holter. Você não viu ele ainda não, sumiu. Não. Chegou lá, o médico falou assim, não tem mais arritmia aqui, não. Que doido. Como assim? Eu falei, não, magnésio em dose alta, qualquer 10 em dose alta, dieta low carb, exercício físico, emagreceu 15 quilos, dormindo, usando o CPAP, né? Nunca imaginei que o CPAP fosse tão bom pra mim. Ele falou pra mim assim, nunca imaginei, doutora Janaína, que CPAP ia mudar a minha vida. Eu falei, você era preconceituoso com o CPAP. Isso é uma fala de todas as pessoas que têm apneia, depois que se adaptam ao CPAP. Por isso que é tão importante se adaptar. Tem um médico que te ajuda nisso. Nessa adaptação, né? Lá na clínica a gente tem a Milânia. A doutora Milânia é especialista em sono, ela é otorrina, ela trata a apneia, né? Lá na The Clinic. Mas todos nós pedimos polissonografia no consultório, né? Assim, a gente faz diagnóstico e manda para o especialista tratar. Né? A Lu, você consegue. Super. A Lu tem experiência que ela tem os pacientes geriátricos dela, assim. Né? Então ela maneja bem, né? Eu não. Eu encaminho para ela, encaminho para Milânia, eu não dou conta, não. Eu faço diagnóstico. Não dá pra gente tratar tudo na vida. Não tem jeito, não. Né? Tem que escolher as batalhas. Mais perguntas, Lu. Não, nós não falamos do valor. Então, quanto de LDL a gente vai preocupar mais? Você falou que a gente olha um tanto de coisa, mas um LDL de 250 para cima, a gente dá mais atenção. Com certeza. Né? Uns 200, mas não tem isso em livro, gente. A gente não tem. Igual a gente falou, 70% das pessoas infartam com LDL abaixo de 130, 50% das pessoas infartam com LDL abaixo de 100. Então, esse negócio, meu LDL depois da low carb foi para 200, mas eu reverti um diabetes, perdi 30 quilos. E tem isso também, no início da low carb, no primeiro ano, o colesterol flutua mais. Você pode ter uma elevação de colesterol, mas a maioria dos estudos científicos publicados falam, quando tem um acompanhamento maior de um ano, que a dieta low carb não altera o colesterol. Né? Qual que é a minha opinião? Eu vejo pacientes todos os dias. Eu peço colesterol de 3 em 3 meses. Então, os meus pacientes, eu acompanho sim. Tem uma subida, né, Lu? Tem uma subida, sim. Depois cai. E quem não cai, ou quem sobe demais, são os hiperabsorvedores ou os hipotiroideus. Exatamente. No finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas tem várias coisas, né, gente? E não é que a gente não usa estatina em ninguém, né, Jana? O paciente que já teve evento cardiovascular, o paciente muito inflamado, que já tem uma doença aterosclerótica detectada, às vezes, pelo menos, a gente... Temporariamente. Né, quando o paciente está muito alto e ele é muito inflamado, teve Covid agora, vale a pena usar a estatina. Exatamente. Para baixar, porque ele vai oxidar. Ele está oxidando o colesterol. Então, quando você tem colesterol alto demais, né? E você tem uma ApoB muito alta, por exemplo, se você oxidar, ele entra na artéria. Então, e essa questão dele estar grande ou pequeno pode mudar, né? Se você entra aí numa revival aí de um mês comendo porcaria, açúcar, farináceo, o seu triglicérides sobe, a partícula diminui de tamanho. Isso é assim, é muito volátil isso, né? Então a gente acredita, você acha que a Luciana igual a mim, a gente gosta de colesterol no lugar, a gente não tem medo de colesterol, mas a gente recebe pacientes de alto risco, pacientes altamente inflamados, né, pacientes diabéticos, pacientes que já tiveram um evento, né, então a gente tem que olhar para isso com uma cautela, não pode ser irresponsável também, né, a droga tem a sua ação, ela não resolve, a gente sabe disso, né, que assim, a maioria dos pacientes vai infartar de novo se você fizer só isso, né, então a gente usa um monte de fitoterápico, a gente usa suplementação, a gente usa dieta, né, Lu? Isso, e tem estudo até que mostra, né, Jana, em que, infelizmente, a longo prazo, a estatina pode estar relacionada a um aumento de calcificação vascular. Então, assim, isso aí não é contexto, não é coisa que sai no guideline, não é artigo que sai no guideline, mas existe esse dado de aumento de calcificação vascular. Ou seja, mas assim, não tem uma regra. Então, realmente, a gente pratica uma medicina personalizada, né, Jana? A gente individualiza e cada situação é uma. Com muita consciência, com muito cuidado, né? E respeitando todos os lados, não é rasgando o guideline, não. Né? Mas analisando o paciente, o indivíduo e a necessidade individual de cada um. Eu acho que isso é medicina de verdade. A medicina de verdade é aquela que empodera o paciente, ouve o paciente. Né? O paciente não tolera estatina, o problema é seu, você vai ter que tomar. Né?
Tem outras formas de baixar o colesterol se você não pode usar estatina e precisa estabilizar a placa. Tem suplementação muito interessante que a gente pode usar, que baixa, que funciona. Às vezes você não pode usar estatina, mas você quer estabilizar uma placa, você quer diminuir calcificação, você quer diminuir inflamação. A gente mede PCR ultrassensível, que é a proteína C reativa ultrassensível. A gente mede fibrinogênio, a gente mede VHS. Agora, um diferencial, né, Jana? Esses exames que a gente conseguiu colocar da IVC, né? São os exames, gente, de inflamograma sistêmico. Fala um pouquinho. Então, é muito bacana, gente. É muito legal. Você consegue personalizar ainda mais e entender ainda mais o quadro inflamatório de cada um. Por quê? Por exemplo, eu tenho paciente, gente, que tá tudo na meta. Vou te falar, paciente que já teve evento cardiovascular, que usa estatina, que já tá com 2 páginas de remédio. Assim, contudo, teoricamente, os exames laboratoriais otimizados, aí você faz esse exame, que é um inflamograma sistêmico, você consegue medir algumas interleucinas inflamatórias, fator de necrose tumoral, fosfolipase A2, você tem outra noção do quadro inflamatório do paciente, da inflamação subclínica ali do paciente. Ali é o que tem dentro da célula, né? Ali é o antes, né? Aquele negócio que você não fizer nada, o inimigo está lá se preparando para montar contra-ataque. Pois é, aí você consegue enxergar, de fato, o estresse, quer dizer, medida do estresse oxidativo. Claro que essa medida do estresse oxidativo é uma coisa do momento, mas ela retrata mais ou menos o que o paciente vive o tempo todo. E com isso você consegue analisar, entender e otimizar o tratamento desse paciente. Porque, como eu falei, a doença cardiovascular é ingrata demais. O paciente está tomando 2 páginas de remédio lá. Infarto. Ué. Mas porque o tratamento é errado. Porque está errado. O tratamento hoje ele é LDL cêntrico. Ele foca no LDL, no valor do LDL. Ele não foca na qualidade, na inflamação. Tá lindo, eu tô dando um lucro danado para a indústria, para a farmácia, para todo mundo lá. E aí? Será que você está fazendo tudo que você tem que fazer? Será que não existe uma medicina mais personalizada, uma medicina melhor? Será que isso é picaretagem, igual todo mundo fala, gente? Que os médicos hoje adoram falar isso, né? Não existe inflamação subclínica, isso é picaretagem. Isso aí é burrice, ignorância, né? Assim, crassa. É uma coisa assim, dá até pena de um colega que fala isso, que não existe inflamação subclínica, que está escrito em todos os guidelines, inclusive, né? Então, às vezes é um desespero, uma medida desesperada do colega, que se sente, às vezes, chateado, porque não consegue vir falar, não consegue atrair pacientes, ou não consegue indicação de paciente, ou porque o paciente, sei lá, não sei o que acontece, porque realmente, assim, quanto mais eu estudo medicina baseada em evidência, mais eu sei que uma medicina que leva em consideração o paciente, que leva em consideração os exames, que leva em consideração o estilo de vida, né, o nível de estresse emocional, o sono, atividade física, tudo isso conta. Né? Tá travado aí ou vocês estão ouvindo bem, gente? Que aqui travou para mim. Dá uma checada aí, por favor. Dá um feedback aqui, pessoal. Vocês estão ouvindo bem? Boa mesmo, viu? A kombucha. Gostosa, né? Da Inspire. Essa é chá indiana, eu adoro. Sensacional. Vamos ver se o pessoal tá ouvindo aí. Tá perfeito, tá tudo bem. Beleza. Então é isso, gente. Olha, a visão é muito míope do pessoal, né? Muito míope. E aí critica, né? Se você pratica uma medicina personalizada, você vai, analisa o indivíduo como um todo, analisa individualmente cada uma dessas questões. Porque é isso que eu tô te falando. É muito ingrato, gente. Praticamente quase todos os pacientes que eu nunca peguei para fazer uma estatística, não podia pegar e fazer depois, pegar todos os meus prontuários dos pacientes que já tiveram eventos cardiovasculares, eles recorrem. E agora, com essa mudança na sua conduta, o que você está percebendo? Pelo menos excluindo os eventos pós-Covid, que a gente tem vários pacientes em comum, que logo depois de contato com proteína spike, tá, gente? A gente percebe muito isso. Pacientes tem um evento tromboembólico, né? Então, a gente, esquecendo isso, tentando tirar isso de lado. No mínimo, melhora na qualidade de vida. Você tem pacientes mais felizes, pacientes mais equilibrados com a vida deles, né? E, assim, uma visão, assim, individual muito melhor. Muito então, melhor, assim, né? é assim, a vida, gente, porque esse tempo que a gente vive aqui, ele é precioso. Então, você tem que viver bem. E aí você tem que buscar a sua melhor versão. Eu tô falando, ninguém aqui é perfeito, não. Tá todo mundo buscando. Nós estamos na relação aqui, buscando. Fazendo outra pós-graduação aqui, porque falei outro dia que eu quero ser aquelas velhinhas assim, que tá forte e que agacha, que levanta, entendeu? Nada contra quem tá precisando do andador, mas eu quero fazer tudo no meu poder
para chegar lá melhor do que a minha avó chegou, entendeu? Ou não chegou, né? Então, eu quero me cuidar. Aqui, tem muita pergunta aqui, vamos embora, ó. Quem tá falando assim, ó, já falou, indústria das estatinas, sim. Tem uma palestra, né, do Acem Malhotra no Parlamento Europeu, chama Big Pharma, Big Industry. É todo em inglês, são 2 horas. Ele destruiu no Parlamento Europeu a indústria das estatinas. Quem fala inglês, procura o Acem Malhotra, o discurso que ele fez no Parlamento Europeu sobre as estatinas. Vocês vão cair para trás. A Maria Vitória está falando dos tipos de lipoproteínas, falou o que o LDL faz. O ômega 3 ajuda a baixar os níveis de colesterol ruim? O ômega 3, ele pode ajudar um pouco no triglicérides e aumentar o bom, digamos assim, aumentar o HDL. E aí, tem estudos, olha só que coisa mais paradoxo, né? O ômega 3 é uma gordura. Então, a gente hoje prescreve gordura e tem estudos mostrando que essa gordura pode diminuir a placa aterosclerótica. Então, tem estudos mostrando o EPA, né, que é uma das frações do ômega 3, ela pode auxiliar na redução da aterosclerose. E ele tem uma ação anti-inflamatória. Mas calma aí, não estou prescrevendo para todo mundo não, tá? Isso aí tem que ser individualizado. Em termos de ensaios clínicos, a sobrevida cardiovascular da prescrição de ômega 3 é muito baixa, não tem uma evidência robusta. Mas eu uso ômega 3 muito para outras coisas. Eu uso ômega 3 no câncer, ele é anti-inflamatório. É muito bom, principalmente componente DH para Alzheimer. Pós-Covid. Então, a gente tem várias coisas interessantes nessa área que eu acho que as pessoas enterram o ômega 3 e adoram prescrever estatina que tem menos ou mesmo tanto de evidência. Alguém falou sobre o LDL oxidado, falando de relação ApoB e ApoA. Na verdade, a relação ApoB e ApoA não mede a relação entre a ApoA e o LDL oxidado, não. Tá? É simplesmente de ApoA-ApoB. Não tem nada a ver com a oxidação do LDL, tem a ver com o tamanho de partícula mesmo. O LDL oxidado é um outro exame que a gente pode pedir, né? Que a gente dosa um anticorpo anti-LDL oxidado, que é caro, custa uns R$700. Às vezes a gente pede, né? E hoje, como a gente faz esses testes lá na clínica da IVC, que colhe lá, então a gente não tem pedido tanto, né? Porque tem muito mais informação nesses testes. Mas é um teste que você pode fazer. Muitos laboratórios fazem. Aí você vai ver se o seu LDL está oxidado. Que é o que importa, na verdade, quando você está olhando risco de aterosclerose. Se você tiver com LDL oxidado, acho que até 700, valor de referência. Acho que porque depende também, né? Eu peguei já de 1.000, assim, que é um valor mais alto. Aí você está oxidando LDL, seu risco é maior, tem que avaliar. Quer dizer que você tem que usar estatina? Não. Né? Você tem que ir na raiz do problema e não tapar o sol com a peneira, oxidando, né? O que está acontecendo? Por que está oxidando, né? Então, é por aí. Realmente, essa mensuração lá, a gente mede o estresse oxidativo sistêmico. Não só do LDL, que aí você está relacionado a várias... Tudo, né? A tudo. Porque, assim, estresse oxidativo, gente, estresse mitocondrial, isso tudo está relacionado com a velhice, com o envelhecimento, inclusive precoce, né? Com doenças neurodegenerativas, né? Parkinson, Alzheimer. Lógico que tem uma questão genética que é 5% da história, mas o resto é muito ambiental, né? Então, a epigenética hoje, que é o que a gente faz de estilo de vida, afetando nossa genética, a expressão de genes de doenças, hoje é o que manda. Hoje, cara, se tu mudar seu estilo de vida mesmo, né? E não ficar aí só fazendo regime, mudar o estilo de vida, você realmente pode prevenir essas doenças. Aliás, olha, isso aí eu coloco até, tem uma aula minha de infarto, que o infarto, ele é modificável, você consegue reduzir a ocorrência de infarto 95% com mudança do estilo de vida. Olha isso. E a galera quer prescrever estatina, entendeu? Mas fica preocupado com óleo de coco e deixa o açúcar comer solto aí. É isso aí, né? Hipocrisia. Eles estão perguntando, sim, o papel do colesterol. Boa, Maria Vitória. Então, importância do colesterol na síntese de hormônios. Então, gente, o colesterol, 60% ou 80% do cérebro é de colesterol, assim, a gente consome uma quantidade enorme de colesterol pelo cérebro, né? Por isso também que a estatina deixa as pessoas com algum grau de demência em várias situações, tá? Tem vários relatos de perda de cognição por uso de estatina. O colesterol é importantíssimo na produção dos hormônios esteroidais. Então, quantas pessoas, Lu, que a gente tira estatina, que está usando indevidamente, melhora, né? E começa a fazer uma dieta low carb para emagrecer, controlar o diabetes, aí come mais gordura boa, né? E aí o LDL sobe, a testosterona vai de 300 para 800. Tipo assim, todo dia.
E isso melhora a vida da pessoa como toda. Ela vira outra pessoa. Vira outra pessoa. Então, ela ganha massa. Homens e mulheres melhoram os hormônios sexuais com o colesterol. O colesterol, ele faz parte de todos os hormônios esteroidais, né? O cortisol, né? Então, a testosterona, estradiol, pregnenolona. Então, tudo isso aí, gente, vem do colesterol. O colesterol é essencial para a resposta imune do nosso corpo. Tá? Então, não fiquem aí achando que o colesterol é ruim. O colesterol, ele faz parte de todas as membranas das nossas células. Sem colesterol, o nosso cérebro apodrece. Então, assim, vão parar de demonizar o cara que está passando ali do outro lado da rua, né? E vamos olhar para onde a gente tem que olhar. Que aí nós estamos ficando podre de inflamação, de resistência insulínica. Assim, só um adendo, assim. A gente não chega e vai saindo e tirando estatina de todo mundo, não. Primeiro eu tenho o quê? Coloco o paciente aqui na minha mão. Eu domino todo o quadro dele. Entendo tudo que se passa com a pessoa para saber se eu realmente posso fazer isso. Aí tem gente que chega e a gente não tira. E a gente não tira. Tem gente que não tira. Eu vim aqui tirar a estatina. Peraí. Opa. Vamos fazer exame, vamos olhar, vamos conversar. Nananana. Aí depois a bateria de exame, que o povo critica até isso, a gente pede muito exame, né? É muita responsabilidade. Aí a gente olha tudo e fala, não, você, cara, já aconteceu, né, da gente deixar. Eu mando pra Luciano. Quando dá dúvida assim, meu filho, você vai na Luciana, porque é cardiologista da minha confiança. Você vai nela, ela vai te olhar de cima e embaixo e ela vai decidir. Se a Luciana falar que você tem que tomar estatina, meu amigo, você toma, tá? Porque ela não curte, não. Ela só usa quando precisa mesmo. E ela usa com indicação precisa. Então, se ela falar que tem que tomar, você toma. E aí vai pra ela resolver. Então, assim, ela é minha segurança. Entendeu? Você é minha segurança. E você é a minha, né, Jana? Ah, mas não nisso, né, cara? Você que é cardiologista aí, ué. Né? Meu marido foi ela que olhou. Então, assim, essas questões de coração, de arritmia, de entupimento de artéria, né? Você tem que olhar, vai fazer cateterismo? Não vai. Vai usar estatina? Não vai. Vai revascularizar? Não vai. Nosso paciente aí diabético, cheio de entupimento, mas é coisa antiga. É antes dele mudar, dele conhecer nosso estilo de vida, né? Quando ele conheceu, melhorou, controlou diabetes, desinflamou, foi fazendo as colaterais. Hoje ele tem todo um plano B cardíaco lá que não precisou. Gente, esse caso é sensacional. Não, eu fico empolgada com ele. Vamos ver aqui, ó, o papel. O paciente que já infartou tem que tomar atorvastatina de 80, com colesterol total de 240, HDL 49. Vai olhar os triglicérides, mulherada. Vocês ficam escrevendo aqui, nós não vamos avaliar exame aqui, tá? Não fique escrevendo aqui valor de colesterol total. O colesterol total não tem valor nenhum. Zero, tá? O colesterol total, se você dividir ele pelo HDL, tem algum valor. O ideal é que fique abaixo de 4, quando você divide o colesterol total pelo HDL. Eu quero ver vocês olhando triglicérides, HDL, triglicérides dividido pelo HDL, é isso aí que vocês têm que olhar. Porque você está com colesterol total de 200 e borracha, com LDL baixinho, pode ver que os triglicérides estão altos, o risco de infarto está alto, né? Que né? Meu marido infartou em 2017, o colesterol não estava tão alto, mas os triglicérides 450 aí. Ai, dureza. Né? Vamos ver quem mais perguntou. Qual suplementação ajuda a baixar os triglicéridos, além de tirar alimentos processados e exercício? Raimundo, baixar triglicéridos é uma dieta que chama low carb. Low carb. Ô, gente, e não ficar enchendo a cara, porque álcool sobe triglicéridos. Não é triglicérides é igual a vergonha na cara. Vergonha na cara. Tira o carboidrato. Não é só comida processada, não. Para de comer banana. Para de comer carboidrato. Vai fazer uma low carb. Aí você vai ver. Você não vai precisar fazer carnívora, não. Low carb tem carboidrato, mas de baixa carga glicêmica. Tá? Então, vocês têm que entender isso. Usou-se fibrato para baixar os triglicérides. Tem um remédio, fibrato, né? Uma classe de medicamentos, que é super eficaz. Não é sempre, não, mas ajuda. A gente usa para quem está com risco de pancreatite. Acima de 1.000, 3.000. Mas o fibrato não diminuiu a mortalidade. Por quê? Porque você está baixando na porrada uma coisa que é um marcador de resistência insulínica, que é o que está te deixando doente. Então, os triglicéridos são uma foto, um marcador, uma bandeira vermelha que, socorro, meu corpo está uma porcaria. É isso que o triglicérides faz. Você baixar ele na porrada com suplemento e remédio, não vai te ajudar a evitar infarto. Se você quer evitar infarto, ele tem que baixar com a mudança de estilo de vida, tá? Eu já tive paciente com triglicérides de 800, Lu, que baixou com low carb e jejum. E abaixa, né? Abaixa triglicérides, abaixa ferritina. Abaixa ferritina, que o povo acha que é ferro. Sensacional, gente. Isso aí é muito legal. Agora sim, e tem outra coisa, né, Jana? Se a gente tá falando isso agora, uma coisa que eu sofro muito, imagina que a Jana deve sofrer, porque tem gente que não tá afim de mudar. Tem gente que não quer mudar mesmo, não. Que não quer. Eu sofro, mas não tem jeito, né? Fazer o quê? A gente tenta. Mas, difícil, né?
Aqui a Nancy é cardiologista, tá falando que ela tira e o povo põe. Mas deixa eu te falar. O que acontece? Na minha consulta e na consulta do Luciano, a consulta é 1 hora no mínimo, assim, né? Às vezes a gente atrasa e vai mais de 1 hora. O meu ideal é 1 hora. Tá? 1 hora de consulta. 1 hora de consulta ensinando a pessoa, empoderando o paciente para ele não cair na conversa fiada de outro colega que fala uma coisa errada. Né? Em última instância, eu mando os links. Olha aqui, o Mesa Score. Eu abro o Mesa Score. Então, o score chama Mesa. Né? Ele vai olhar a sua raça, ele vai olhar a história familiar de evento cardiovascular, ele vai olhar o HDL. E o Mesa coloca o score de cálcio. Nós vamos falar de score de cálcio, que a gente quer falar de vitamina K2 aqui. Uhum. O score de cálcio, caso você tenha ou não. E daí, com esse Mesa Score, sexo, né? O sexo, você vai falar qual que é o seu risco de infartar em 10 anos. Aí tá lá, seu colesterol tá alto, né, o LDL, aí seu Mesa deu 1%. Eu imprimo, você vai entregar isso aqui pro cardiologista, porque acho que ele nunca ouviu falar, desde Framingham, que ele parou de estudar, e só lembro do Framingham, que se tivesse feito ia ver também que seu risco era baixo. Mas leve isso aqui pra ele, leva pro outro dia levou, minha paciente levou. O cardiologista ficou bravo comigo, mas ficou quieto. Não tem argumento. Não tem argumento. Ô, gente, infelizmente, a gente sofre uma lavagem cerebral na universidade, a gente sofre uma lavagem cerebral nos congressos, a gente sofre uma lavagem cerebral em todos os lugares. E aí é difícil, né, essa verdade, né, entre aspas, que foi criada, né, em relação à gordura mesmo, ao colesterol. Então, assim, a gente tem que enxergar além mesmo. Então... Ó, tem mais pergunta aqui. Vai lá. Ó, o Raimundo perguntando se canela e foscolina abaixa a hemoglobina glicada. Gente, ajuda a melhorar um pouquinho o controle da glicose, tá? Mas não resolve a longo prazo, não. Vocês têm que fazer low carb. Fechar a boca. O que é score de cálcio, doutora Luciano? Score de cálcio. Então, gente, score de cálcio é um exame que ele avalia se tem... É uma tomografia, não precisa... Para o score de cálcio, não precisa contraste. É uma tomografia que verifica lá a quantidade de cálcio que tem nas coronárias. Então, ele consegue detectar se a pessoa tem calcificação. Eu, na minha prática, eu uso menos score de cálcio, eu uso mais angiotomografia. Por quê? Na verdade, quando eu preciso ver, eu não peço só o score de cálcio, porque se eu ver, ele vai detectar se tem cálcio. Eu uso angiotomografia, que tem o contraste, se a pessoa não tiver contraindicação, não tiver insuficiência renal, né, não tiver problema, eu vou tentar fazer a angiotomografia, porque eu vou ver o quê? Eu vou ver se ela tem doença aterosclerótica. Que às vezes a placa é nova e não calcificou ainda. É o que a gente chama de placa mole, a placa nova, recente. Que é pior. Não calcificou, é muito pior. O risco dessa pessoa é muito maior. Então, por isso que se é que eu vou fazer, eu peço esse. Por quê? O score de cálcio, ele é apenas um cálculo. É um software que faz na tomografia lá para medir o tanto de cálcio que tem aí. E, geralmente, quando você faz a angiotomografia, você vê também o cálcio. Se tem... Placa calcificada, né? Placa calcificada. Então, eu acho muito mais importante. Se é que eu quero saber se a pessoa tem doença aterosclerótica coronariana, eu peço a angiotomografia. Então, é isso aí. Para você analisar o risco da pessoa de doença aterosclerótica coronariana, por isso que a gente pede esse exame. E aí, com isso, você consegue entender e tratar melhor esse paciente em todos os aspectos. O problema é que ele é caro e é invasivo, né? Aí, às vezes, o convênio não aceita. Aí o paciente tem que pagar. Invasivo, sim, né? Contraste, né? Aí, se você, por exemplo, faz o score de cálcio e ele dá alto, grande chance de você ter uma doença coronariana aterosclerótica aí que tem que olhar. Aí você joga lá no mês e dá um risco alto. Aí o cara vai te dar estatina, mas eu acho que dar estatina não vai prevenir que você infarte, tem que olhar a doença. Mas se ele dá 0 ou dá baixo, não exclui doença aterosclerótica. É isso que a doutora Luciana está falando. Exatamente. Então, quando ele dá alterado, beleza, a gente tem certeza que você tem. Se ele dá normal, não exclui totalmente. Não é uma garantia de que você está zerado. Isso é importante que fique claro. Não calcificou. Você não calcificou. Eu tenho um paciente aqui, o Orlando. O Orlando, ele tá aqui. Melhorei muito meu perfil lipídico graças a você, Janaína. Hoje meu HDL, graças a mim não, graças ao Orlando. Vou explicar por quê. A dieta dele. Hoje meu HDL está 64, com a relação de triglicéridos HDL 0,58, ApoB, ApoA diminuindo, estando atualmente 0,69. Então, o Orlando foi um paciente meu que é biohacker. Ele estuda muito, mais do que vários médicos. E o Orlando vem no consultório já tendo testado tudo 3 vezes para 4 vezes. Lendo todos os livros, todos os podcasts. Me fala, você viu tal podcast? Não, esse eu não vi ainda. Então, assim, ele me fala qual que ele viu já que eu ainda não vi. Então, um cara super inteligente. E ele passou por tudo. É engraçado que ele fez uma dieta totalmente mediterrânea, só com azeite, nada de gordura saturada. E o LDL foi para 300. Então, foi fantástico ver, assim, ele fez todos os testes, o tanto que não fazia diferença. Comigo muita gordura saturada, não subia. Comigo, ou seja, ele é um hiperrespondedor e provavelmente o fígado dele produz. É. Eu tenho uma tia que era vegetariana,
dislipidêmico. Então, tudo que ele mudava, piorava, assim. Então, foi interessante, né? Eu acho que o médico, às vezes, ele tem que ser um parceiro do doente, do paciente, no sentido de experimentar também junto com ele. Falar, você quer tentar? Vamos tentar. E eu tô do seu lado. E a gente tá aqui a gente vai suplementar, vamos esse caminho, vamos esse. Tem pacientes que são difíceis, a resposta não é uma só, a gente tem que tentar. Porque às vezes o paciente é muito imediatista, né, Lu? O paciente quer pra ontem a resposta, quer sair de lá com porcentagem de gordura corporal de 12, lindo, leve, solto. E não é assim que funciona a vida, né? Tem que ter paciência. É uma construção. Você vê, ele tá assim hoje, mas anos, assim, 2 anos comigo, 3 anos comigo, agora ele tá bom. Mas foi uma construção a 4 mãos, né? E ele participou ativamente disso. Alguém perguntou aqui sobre a vitamina K2. Isso. Então, a vitamina K2, gente, ela tem um papel no metabolismo da vitamina D. E ela ajuda, ajuda a colocar o cálcio no lugar dele. Então, por isso ela tem um papel, né, na redução da calcificação vascular. Então, é até interessante isso. Você sabe como é que eles chegaram na vitamina K2? Conta. Os pacientes primeiro, os pacientes que faziam uso de varfarina. Varfarina é a antagonista da vitamina K. K1. Isso. Mas só que eles tinham aumento de calcificação vascular. E, ao mesmo tempo, os pacientes com insuficiência renal também. Então, com isso, eles depois fizeram essa análise e conseguiram descobrir, né, o papel da vitamina K2. Então, a varfarina inibe a K2 também. É isso que você está falando? Não, ela é um antagonista da vitamina K. Da K. Aí, quando você dá a vitamina... isso, ela aumenta a calcificação. Isso, então ela também da K2. Exatamente, também. Então, o paciente que está anticoagulado com Marevan deve evitar a K2? Ô, Jana, a K2 não. A K1 que interfere mais. Né? Na coagulação, né? Na coagulação. Então, a gente poderia usar a K2, que não iria atrapalhar a coagulação. Isso é uma dúvida que alguns cardiologistas falam. Pode tomar vitamina K, mas não é a K que a varfarina inibe. Essa é a K1. K2, é isso. A K2 MK7 é uma proteína, uma proteína, né? É uma vitamina. Uma vitamina, né? É uma vitamina. É uma vitamina relacionada com o metabolismo do cálcio. Tem nada a ver com vias de coagulação. Exatamente. A K2 não interfere na coagulação. A varfarina interfere na coagulação porque é vitamina K. A K2 interfere no metabolismo da vitamina K. Então, não interfere na coagulação. Então, a gente poderia, teoricamente, quem usa varfarina teria que usar a K2 junto para prevenir isso. Teoricamente, sim. Né? Teria que ser uma prescrição. E não é isso que a gente vê nos congressos de endocrinologia, onde se diz que não existe evidência alguma, que é uma besteira, né? E eu só prescrevo vitamina D e cálcio com K2. Eu jamais... Hoje eu quase não prescrevo cálcio para ninguém, na verdade, né? Só paciente com osteoporose grave usando anabólico, né? Prolia e tal. Então, assim, aí eu uso. Mesmo assim, não uso qualquer cálcio. Agora, a K2, se eu der vitamina D, eu uso K2. Sempre. Eu também. E paciente renal crônico, tem estudos mostrando que a dose tem que ser dobrada ou triplicada. Sim, os pacientes com risco mais elevado, aí a gente aumenta a dose. A gente tem estudos mostrando isso, que esse aumento da dose K2 é favorável nesse perfil de paciente que tem um risco de calcificar maior. Então, gente, olha só, vocês estão vendo que assim, a medicina é muito mais complexa do que parece na rede social de quem critica a gente. Né? Não dá pra você fazer a mesma coisa pra todo mundo, gente. Não tem jeito. Ó, a Nancy tá falando D com A, com K2 e junto. E a vitamina L hipossolúveis. Exatamente, a DEC, né? Pra aumentar a biodisponibilidade. A gente geralmente suplementa junto mesmo. Ô Lu, eu queria falar um pouquinho sobre tireoide, né? Hoje, o que eu tenho visto muito comum? Os pacientes com LDL muito alto, que às vezes estão tomando Puran, ou Sintroid, ou Tirox, estão tomando levotiroxina sódica da indústria, né? E tem um LDL muito alto. Uhum. Aí você vai ver lá, o cara tava com LDL alto há um tempão. E eu vejo pacientes que tiveram câncer de tireoide, tiraram a tireoide. Eu comecei a reparar muito nisso. Alguns pacientes que vêm para mim por câncer de tireoide, tira a tireoide. Aí, de repente, o LDL começa a subir, né? Então, cada vez mais, eu tenho visto que LDL alto tem relação com hipotiroidismo. E muitas vezes, um hipotiroidismo por falta de T3, que é uma questão super controversa aí na classe médica. Mas é engraçado, porque esses pacientes, quando fazem tireoidectomia, né? Na Europa, eles têm essa prerrogativa. Você está dando a levotiroxina em dose alta, não melhora o sintoma. Continua lá com frio, pele seca, constipação, cabelo quebrado, bolsa embaixo dos olhos, cansaço, memória fraca, cansaço no fim do dia. Aí você acrescenta o T3, o paciente melhora tudo isso,
né? E o TSH nem mexe, assim, o TSH estava lá na meta, suprimido por causa do câncer, mas o paciente não sente bem. E aí eu vejo que o LDL melhora. Queria saber se você tem essa percepção também, se você não tem, se você acha importante olhar a tireoide desses pacientes que você acompanha de dislipidemia, porque eu vi alguns estudos mostrando que quem tem hipotireoidismo não tratado também aumenta a calcificação e deposição de cálcio nas placas. Sempre, né, Jana? Eu acho que a tireoide é fundamental, né? Em todos os aspectos. Do ponto de vista cardiovascular, a tireoide faz toda a diferença. Então, assim, não só na dislipidemia, mas na questão metabólica, como um todo. E até tem, assim, a gente vê que quando a função tireoidiana otimizada melhora a função cardíaca. Pacientes com insuficiência cardíaca, eles melhoram. Aliás, eu desconheço, assim, tem poucas situações que você não melhora. Inclusive, a falta de T3 aumenta o risco de fibrilação atrial, né? O hipotireoidismo aumenta a fibrilação atrial, que é uma arritmia. E antigamente, quando eu fazia a residência, né, eu tinha pavor por causa de remédio para emagrecer, né? Que os médicos... aí, realmente, gente, o que acontece? Às vezes, você mancha uma estratégia pela picaretagem. Então, os médicos misturavam T3 em doses altíssimas com diuréticos, que são, na verdade, quem causa hipocalemia, que é a queda do potássio, que, na verdade, é o que causa arritmia, né? Anfetamínicos, né? Um monte de psicoativos para a mulher emagrecer. Aí, as mulheres chegavam com a FA, né? Só que, assim... Era um remédio prescrito fora de contexto para uma pessoa que não precisava, numa dose absurda. Que faz um distúrbio eletrolítico que acaba... Com diurético de alça, que é o Lasix, misturado na fórmula. Então, assim, mas a culpa era sempre do T3. Então, eu acho engraçado isso, que hoje, quando a gente vê a literatura científica, né, o T3, na verdade, insuficiência de T3 ou hipotireoidismo aumenta a incidência de fibrilação atrial. Né? Então, hoje, assim, na cardiologia, eu acho que você é um dos cardiologistas que mais estuda e que menos tem medo de hormônio tireoidiano, né? E que sabe lidar com isso, sabe lidar com o magnésio, a importância do magnésio. Não fala sobre magnésio, sobre a tensão vascular, endotélio. Gente, magnésio é legal demais, né? Magnésio é muito legal. Porque assim, primeiro, classicamente falando, a gente já usa na cardiologia, isso fora da medicina integrativa. Eu já tinha conhecimento do magnésio, a gente já usava magnésio para redução de arritmia. Ou seja, já tem estudos mostrando redução de extrasístoles ventriculares ou extrasístoles de uma forma geral com o uso de magnésio. O paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca, a gente tem como protocolo nos serviços todos que eu acompanhei cirurgia cardíaca, que são pacientes críticos ali, manter o magnésio acima de 2 nesses pacientes que fazem muita arritmia. E a gente sabe que o magnésio no sangue não reflete o magnésio intracelular. Ele é sempre superestimado. Mas se tiver baixo é porque tá baixo demais. Se tiver baixo é porque tá baixo demais. É isso que eu tô falando. Então, às vezes, o paciente tá lá 1,8 e o valor de referência é 1,7. Tá normal, vai embora. O paciente tá lá com cãibra, né? Tem uma arritmia cardíaca qualquer, sentindo mal, tem uma enxaqueca, aí vai. Entendeu? Sim. Aí, a magnésio é essencial para a função da vitamina D. Exatamente. Essencial para músculo, para formação de músculo, para contração muscular, para ganho de massa magra. Relaxamento. O magnésio participa de tudo, o sono, e tem vários tipos de magnésio, né? Exatamente. Né? Então, magnésio aí para demência, para enxaqueca, treonato. Né? O magnésio para quem tá aí super constipado, gente, não é óxido não, tá? Óxido não adianta nada, isso nem absorve. É bom para dar diarreia, mas não resolve. Citrato, bisglicinato, tem vários tipos, detalhe, né? Qual que é o risco do magnésio oral? Se você fosse me falar que o risco do magnésio endovenoso, que é o paciente que eu faço lá no CTI, quer dizer, que no pós-operatório de cirurgia cardíaca, de fato, eu faço venoso, porque eu não posso deixar esse paciente com magnésio baixo, porque aí eu estou prevenindo, de fato, desfechos nesses pacientes, reduzindo o tempo de internação dele, quando eu mantenho o magnésio dele em níveis otimizados. O magnésio oral, gente, ele não tem risco, não tem grande risco. O risco é o quê? Soltar o intestino? Diarreia? A toxicidade para magnésio oral é a coisa mais difícil que tem. Não tem. Assim, a gente não vai passar doses extremas de magnésio em paciente renal crônico, pré-dialítico. Né? Meu paciente saudável, assim, que tem rim, tem fígado, né? Vai tomar aí até 800 miligramas de magnésio elemento por dia. Sabe? Nossa, gente, pelo amor de Deus, até em eclâmpsia a gente usa sulfato de magnésio, dose alta. Então, sim, e aí tem várias situações que a gente melhora demais a vida da pessoa com magnésio, que é uma coisinha tão assim, gente, boba, magnésio. Né? Até o sono. O magnésio inositol. Melhora dores, melhora várias coisas. Melhora a função do hormônio tireoidiano.
Inclusive, se você está com magnésio baixo, uma das pessoas que usam o hormônio tiroidiano tem taquicardia, pode ser magnésio baixo. O magnésio baixo estabiliza as células quando tem o receptor, principalmente T3, né? Então, esse povo não sabia dar remédio para emagrecer, né? Ainda bem que parou com isso. Essas fórmulas milagrosas. Gente, não tem caminho milagroso. Então, assim, vocês estão vendo que a gente tá saindo um pouco do assunto do colesterol, mas é porque não tem como, né? A gente não falar de outras coisas que permeiam esse assunto, né? Mas eu espero, assim, que vocês tenham entendido. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, Lu. A gente fez uma listinha aqui, ó. Olha só. Então, a gente falou aqui, ó. Olha, eu não li na hora, mas eu falei na ordem que você falou comigo. Então, as lipoproteínas, ApoA, ApoB, lipoproteínazinho, né, que ela falou. O LDL pequeno e denso. Subfracionamento de lipoproteínas. A gente explicou que exame que é esse, né? Que mostra os tamanhos, qual que é o mais legal, é ter o LDL grande, é o tamanho de partícula grande, é o perfil A de LDL, né? A gente falou isso, a gente falou sobre o LDL oxidado, né? A gente falou sobre os testes da IVC, né? Que é uma empresa que nasceu na UFMG, né? A doutora Miriam, professora da UFMG ainda, ela criou esses testes, eles estão super validados, são excelentes, a gente faz lá na clínica, os pacientes podem chegar lá e fazer, nem precisa consultar. Aterosclerose e fatores de risco cardiovascular, a gente falou da inflamação sistêmica, né? A gente falou da estratificação de risco individual para definir tratamento. Então, o que é isso? Foi o que ela falou, olha, o paciente está aqui na minha mão, eu vou olhar todas as variáveis possíveis para eu ter uma visão integral desse doente, né? Não é uma consulta de 20 minutos de convênio, vocês têm que ter paciência, tá? Tem que ter paciência. E não se resolve em um dia, tá? Mas se resolve. Ela falou da medicina personalizada e da suplementação, né, no cuidado e prevenção de doenças cardiovasculares. Então, falando em suplementação, Lu, fala aí 3 suplementos que você acha que são muito interessantes. Não vou falar imprescindíveis, porque cada pessoa tem sua indicação. Inclusive, assim, esse podcast não é uma prescrição médica. Por exemplo, se ela vai falar um qualquer 10 da vida e você tem câncer, dependendo da situação, você não deve usar naquele momento, tá? Então, não usem o que ela vai falar com prescrição médica, pelo amor de Deus, tá? Mas fala assim, 3 suplementos legais que a gente acha interessante, seja para estabilizar um endotélio, para diminuir o estresse oxidativo, para proteger o músculo cardíaco. Ó, coenzima Q10 é o primeiro que você falou aí, né? Não tem nem... Mas tem que considerar as contraindicações e individualizar. E nem tudo, gente. Suplementação é uma arte. Uma arte. É uma arte. E nada funciona o tempo inteiro. Né? Às vezes você tem que ciclar. Às vezes não é o seu momento, não é o melhor momento. Ele é um antioxidante. Nem sempre é isso que você está precisando naquele momento. Então você tem que individualizar. Então, coenzima Q10 é um. Aqui, mas e a pessoa que não absorve, né? Tem outras formas, né? É o biquinol, que é... Tem o biquinol, tem o Maxolve. O Maxolve, né? Que é lipossomato, são gotinhas. A biodisponibilidade muito melhor. Então, às vezes a pessoa não absorve, né? Tem que usar. Porque, gente, a estatina, essa famigerada droga, né? Que em algumas situações é útil. A estatina causa insuficiência cardíaca, né, Lu? Por depressão de coenzima Q10 no músculo cardíaco. Né? Então exatamente, a estatina consome coenzima Q10. E aí, as pessoas que fazem uso de estatina e que precisam, de fato, utilizar, assim, a gente tenta utilizar a coenzima Q10, ou o biquinol, ou o Maxolve, ou algum desses, né, quando não houver contraindicações, de forma individualizada, para reduzir esses possíveis efeitos colaterais. Do ponto de vista cardiovascular, assim, de proteção endotelial, acaba que a gente usa muito antioxidante, e aí é claro que a gente tende a personalizar. Nossa. Né? Assim, porque a gente tem muita ferramenta, a gente tem muita coisa para usar, né? Do ponto de vista metabólico, eu adoro berberine, né? Berberine eu amo berberine, gente. Berberine é tudo de bom. Fantástico, berberine. No câncer, né? Pro colesterol, no câncer. Nossa, pra desbiose, pra diabetes. Berberina é vida, gente. Berberina é uma droga da medicina ayurveda, usada há milênios, tá? Para tratar diarreia na Índia. É sensacional para todas essas aplicações, né? Para calcificação vascular, centelha asiática, né? A gente usa muitas vezes. A centelha, sabe que eu estudando fitoterapia para menopausa no climatério? O que centelha é muito bom para começar a prevenir e tratar a flacidez mamária do início do climatério. Gente, que legal. É interessante, né? Centelha é muito legal também. Muita coisa, assim.
Tem as questões de biodisponibilidade, resveratrol, transresveratrol. O resveratrol assim, é bom injetável, né? Melhor injetável. A biodisponibilidade do resveratrol, do que você põe na sua boca, é 1%. Então, assim, você põe 100 miligramas na boca, o seu corpo vai receber 1 miligrama. Quando você faz injetável, intramuscular, né, é 100%. Então, às vezes, eu prefiro fazer o resveratrol na clínica intramuscular, nos protocolos da IVC, um paciente muito oxidado, né? Exatamente. A gente até tenta, né? Agora, é difícil nessa questão de o quanto você come, o que você vai absorver. Isso é muito complicado. Às vezes, os injetáveis são interessantes por causa disso, né? Porque aí você está dando na veia, no músculo, né? Não passa pelo intestino e pela desbiose. Que às vezes a pessoa está com a desbiose, que é uma coisa que a gente não falou aqui, né, Lu? O paciente com muita desbiose tem mais inflamação crônica. O paciente que tem intestino permeável tem mais infarto, tem mais câncer. Isso está provado, gente. Então, quando a gente faz o inflamograma lá, né? A gente faz o inflamograma sistêmico, mas você está na dúvida, você pede o inflamograma intestinal. O inflamograma mostra se tem aumento de permeabilidade, se tem desbiose, pelo aumento das interleucinas, que são substâncias no sangue que sobem de acordo com alguma situação que está acontecendo no organismo. Né? Então, no câncer, tem algumas que são específicas, né? No Covid, tem algumas que são específicas. E a gente consegue usar suplementos, isso é um tratamento metabólico que eu faço, é baseado nessas coisas. A gente usa suplementos para inibir essas vias metabólicas e a gente pode mensurar isso através dessas interleucinas. Então, se você usar um esquema de fitoterapia personalizado para aquele paciente, depois de 4, 5 meses você repete o teste, você consegue saber se foi eficaz. Exatamente. Né? E os exames de sangue vão te mostrar também, né? Todos que a gente usa, né? Então, assim, a gente tem uma gama de ferramentas hoje, né, Lu? Nossa. Que quem não usa, eu sinto muito. Só lamento. Só lamento. Porque às vezes você pede ferritina, pra que você pede? Selênio, pra que você pede não sei o quê? Gente, eu utilizo cada exame que eu peço para avaliar um parâmetro clínico no meu paciente. E cada exame que eu peço, eu sei interpretar e vai gerar uma conduta. Se eu ficar muito tempo pedindo o exame e ele não gerar conduta, eu paro de pedir. Paro de pedir. Então, nunca me gera conduta. Tiro do meu pedido é dinâmico. Né, Lu? A gente tem que... com certeza. Tem alguma coisa que eu não te perguntei, Lu, que você queria falar? Acho que não. Acho que a questão é o foco aí da medicina personalizada, que eu acho que é o caminho, né, Jana? E as pessoas centrarem nelas mesmas, né? E na modificação do estilo de vida, não olhar só o colesterol como o grande e único vilão, né? Porque o buraco é bem mais embaixo. A gente tem muito mais coisa para analisar. E muito mais coisa para melhorar. E é uma busca, né? A busca pela sua melhor versão, né? Quem tem que ter medo, assim, então, gente? Eu acho que essa questão do colesterol, ninguém tem que ter medo do colesterol. Tá? Até porque a pessoa pode infartar com colesterol normal, né? Quem que tem que preocupar? Eu acho que vocês têm que preocupar com outras coisas no exame de sangue de vocês. Você tem que preocupar se você está com barriga, a pança avantajada, perder barriga. Que aquilo ali é gordura visceral que inflama você. Eu acho que você tem que preocupar se tiver com a glicose alta, com a glicada acima de 5,6, né? 5,7 ou acima, ou ali na beirada, batendo na trave, mesma coisa. Insulina alta, os marcadores que a doutora Luciana falou, PCR, fibrinogênio, ferritina alta, né? Que as pessoas ficam falando que é ferro e não é. Na maioria das vezes não é ferro. Ácido úrico alto, um que a gente não falou que também mostra, né? E não é simplesmente jogar o exame do colesterol fora, não. A gente não vai, é isso, é que não tá falando que vai ignorar esse exame, não, gente. É porque a gente só tá falando que a gente tem muito mais coisa para analisar e muito mais coisa para cuidar e as pessoas não têm consciência disso. E elas focam num único problema. É o LDL, né? Uma vez eu fui num congresso, aí o chefe do congresso, endocrinologista super respeitado, falou, porque todo mundo sabe que o LDL é o melhor marcador de risco cardiovascular. Então é uma ignorância vinda de um professor, coordenador de um congresso. Uma ignorância crassa, né? Que assim, todo mundo sabe que ele não é, assim, todo mundo, pelo menos toda a literatura científica baseada em evidência. Mas parece que os médicos estão lendo em outros lugares, que eu não sei exatamente onde é. Eu penso assim, fico até com medo de ser de prospecto de laboratório, né? Porque a maioria dos congressos são patrocinados pelo laboratório e tem aulas no meio do almoço, com lunchbox, no qual eles sentam lá para comer de graça, né? E aí você tá ali assistindo que o laboratório patrocinou e pagou 10 mil pro cara falar. Então é assim que funciona. Não quer dizer que tudo que é dito é errado, gente, não é isso, tá? Só quero dizer que a gente tem que filtrar, né? E a gente tem que buscar a verdade de outras formas também. Não é só engolir tudo que enfia o goela abaixo. Eu cansei de ser assim. Eu fui assim quando eu era aluna, que eu acreditava nos meus mestres. Mas depois que você vê que o sistema é corrompido, você tem que escolher os seus mestres. Você tem que ser mais... Não se apaixonar por nenhuma teoria, né? Correr atrás da medicina baseada em evidência. Né? Eu sempre falo, façam o curso do José Neto.
da SBE Academy, se vocês quiserem separar o joio do trigo. Tá? Façam esse curso. Todo estudante de medicina, todo estudante da área da saúde, qualquer área da saúde, vai se beneficiar de aprender a ler artigo científico, tá, gente? Né? Então, o que a gente quer para uma pessoa evitar infarto, afinal de contas, Lu? Se você pudesse me falar os 5 pilares para eu não ter um infarto hoje, o que você me falaria? Então, mudança do estilo de vida, atividade física. A mudança de estilo de vida não vale. Ok. Mudança de vida é tudo, né? É tudo. É tudo. Então, fala 5 coisas que... Atividade física, gestão do estresse. Aí, ó. Importantíssimo, Luciano. Gente, gestão de estresse é um negócio dificílimo, né? Nós que digamos, né, Jana? Diga. Gestão do estresse, que é super complexo. Ou seja, aí quando você chega no gestão do estresse, você tem que ir no autoconhecimento, nos seus problemas, olhe para você mesmo e tente se entender e tente se melhorar. Uma busca que não tem fim. É verdade, né, que o estresse é equivalente ao tabagismo no risco de infarto? Eu sei que o sedentarismo é. O sedentarismo o estresse. Eu não sei por que a questão de mensurar o estresse, né, Jana? É difícil, né? É difícil. Mas eu acho que é um grande vilão ali hoje. E é um vilão difícil de mensurar, porque você não consegue analisar. Então, quando você fala de estresse, é um conceito muito amplo. E o sono. Sono. Mais sono. Gente, sono altera tudo na vida. Gestão de estresse, sono adequado. Sono adequado. E não adianta ir dormir meia-noite e acordar às 8. Não é só quantas horas você dorme, tá, pessoal? Qualidade. Qualidade e quando você dorme essas horas. Ideal é estar dormindo às 10, tá? A qualidade do sono entre 10 e meia-noite ali, entre 9 e meia-noite, é totalmente diferente do que é de madrugada, tá? E a gente tem hormônios que precisam ser ligados, desligados, a pineal trabalhando. Tudo, reloginho, ocorre de noite. Então, prestem atenção. Não é só quantas horas, é quando você dorme essas horas. Né? E qualidade desse sono, se tem apneia, se não tem apneia, se aprofunda o sono, se não aprofunda o sono, a pessoa fica remoendo, Lu, estressada com insônia, remoendo. Muito maior risco de infartar. Difícil, sem contar, aí as consequências desse estresse vão muito além, porque a alteração do sono e do estresse, imunidade, hipertensão, obesidade, resistência insulínica, síndrome metabólica, já passei câncer, doença autoimune, Alzheimer, privação de sono dá câncer. Inflamação, consequentemente, inflamação sistêmica e inflamação subclínica. Então aí a gente vai muito além. Aí você vai e fala, não, é o colesterol. Eu tô tomando estatina, tá tudo certo. Tá tudo bem. Tudo bem. Troféu joinha pra você, ó. Tô tomando aqui 2 páginas de remédio, um monte de coisa. Tá tudo resolvido. Tudo certo. E aí, continuo dormindo mal, fazendo tudo errado, sem se enchendo a cara de cerveja no final de semana. Isso. E né? aí? Falando que não tá... Não, mas tudo meu frito no óleo de soja. Não com bacon, não. Tomando cerveja, comendo açúcar, fritando no óleo de soja, no óleo vegetal rico em ômega 6. Misericórdia. Com medo da banha de porco e do óleo de coco. Ai, gente, vocês estão muito inocentes. E a gente fica falando isso tudo, gente, mudar para ser feliz também. Sabe? Então, assim, além de tudo... Nosso objetivo tem que ser feliz. Você precisa ser feliz. Todo mundo merece. Merece, precisa. Então não é para ser infeliz, é para ser feliz. Só que às vezes as pessoas têm um conceito errado, eles colocam a felicidade só no brigadeiro. Gente. Ai. Então é difícil. Isso, uma questão de conceito. Você falou, manejo de estresse, sono adequado, atividade física. O que mais? Hipertensão, sono. Não, atividade física, manejo de estresse, já falamos do sono. E alimentação, né? Alimentação. Tira comida processada, galera. Corta comida processada, come bicho e planta, comida de verdade. Vai comer um trenzinho diferente no aniversário, desde que você não seja dono de buffet de festa de aniversário. Né? E não tenha filho de 5 anos, igual eu, que tem uma festinha todo final de semana e tudo com as coxinhas brigadeiras. Você tem que dar uma... Nossa, eu não como nada disso, né? Mas eu falo assim, as mães, minhas amigas falam que é difícil, porque todo final de semana tem uma festinha de criança. Então, se você não é a mãe de crianças na idade escolar, quando você for no aniversário, você come uma coisa diferente. Quando você viajar, você come um trem diferente. Mas em casa, gente, assim, não entra na minha cabeça uma pessoa fazer um bolo com açúcar e farinha de trigo em casa pro filho dela comer. Isso não entra na minha cabeça. Entendeu? Eu acho que essas coisas é em festa. É exceção, né? É exceção. É uma exceção, ok. Meu filho vai na festa, meu filho quer um pedaço de bolo, eu não falo com ele. Tá? E eu não como nem a pau. E se enfiar uma garganta, uma arma, que eu não como, não. Posso comer outras coisas, mas você não faz questão nenhuma. Agora, meu filho quer pode comer.
Não tá proibido, não. Na festa pode comer. Mas na minha casa, eu vou tentar, se eu for fazer um bolo, eu não faço muito não, porque meu filho não gosta. Mas se ele gostasse, eu ia tentar fazer um bolo com banana. Eu ia adoçar um bolo com banana. Entendeu? Pelo menos não usar açúcar, sabe? Ele vai fazer um bolo de cenoura. Eu não ia usar óleo de milho, não. Quando era nova, quando era criança, eu fazia com óleo de milho em casa. Misericórdia. Eu ia usar um óleo de coco, né? Que azeite dá gosto. Eu acho que não fica bom, nem sei fazer. Mas hoje tem tanta gente que faz coisa low carb e as pessoas têm preconceito, gente. Mas usa-se farinha de amêndoas. Usa-se óleo de coco. Farinha de coco. Hoje tem esse medo do eritritol. Né? Teve esse estudo aí com o eritritol, a gente ficou meio ressabiado, foi em camundongos, quando fez em humanos não teve, né? O estudo aumentando o evento tromboembólico. Em pacientes, a gente nem falou desse estudo aqui. Você chegou a ver esse estudo? Eu cheguei eu não vi o estudo, eu vi o comentário do estudo. Até fiquei curiosa para ver o estudo em si, mas não vi eu fiquei, porque eu penso assim, a primeira coisa que a gente analisa, será que a população do estudo tinha outros vieses que aumentavam o risco cardiovascular? Tinha, todos tinham, só que aí eles falam que corrige com a máquina e tal, não sei o quê. O que eu penso, né? Assim, eu não acho que ninguém consegue corrigir muita coisa. Eu acho que tinha que ser um ensaio clínico randomizado, ou então pela mesma coorte, mais tempo, mais controlada, mais certinho. Aliás, né? Estudos de hábitos e intervenções alimentares são super complexos. Super complexos. Porque você não tem como olhar, gente, o ser humano é complexo, a medicina é complexa, e você não tem como olhar um fator. Porque a questão é multifatorial. Tem milhões de outros fatores relacionados. Aí você vai fazer e inferir que aquele fator que você está analisando, que é o vilão. Então, assim, é muita coisa envolvida. Eu acho que adoçante não é bento, gente. Adoçante nenhum é bento, tá? Nada é pior para um diabético do que ficar com a glicose alta. Ele vai ter uma trombose porque ele tá com a glicose alta, tá? Então, assim, fique bem claro isso, que um diabético mal compensado é muito pior do que um diabético comendo eritritol, tá? Exatamente. Mas o que esse estudo salienta para nós? Que nem assim o eritritol, se vocês olharem vídeos antigos meus, né? Não tinha esse estudo. Todos os estudos mostravam segurança do eritritol, ninguém questionava a segurança do eritritol. Então, um vídeo antigo meu, você tá lá. Jane, o que você indica? Cara, eu não indico ciclamato, aspartame, isso é lixo, não indico. Eu indico xilitol, eritritol não sobe a glicose, stevia não sobe a glicose. O xilitol, eu mesma não tolero, eu tenho diarreia com xilitol, mas algumas pessoas não têm. O xilitol, para câncer, pode subir a glicose, insulina, se você está numa cetogênica terapêutica, o xilitol não é legal. Aí a stevia é melhor, ou eritritol. Então, acho que não tem uma saída perfeita, né? O negócio é... Eu não uso adoçante em nada. Assim, na minha casa, eu não uso eritritol, não uso nada. Se eu precisasse usar até esse estudo, eu usaria eritritol também. Mas é porque eu não faço mesmo. Mas eu não vou deixar de comer uma coisa feita com eritritol, porque é uma coisa eventual. Mas é verdade que tem pessoas que colocam xícaras de eritritol para fazer bolinho de caneca 3 vezes ao dia, sim, sem noção. E come só isso, né? Porque é viciado no sabor doce. É o que eu critico, gente. Vocês têm que sair do vício do sabor doce. A receitinha, ela tem que ser exceção, né? Mesmo quando você troca por adoçante, né? O doce não é comida de verdade. Entende? Quando eu falo comida de verdade, gente, é a comida mesmo. Meu filho come arroz e feijão, tá? Carne, couve, cogumelo, meu filho come esse trem tudo, né? Eu não como porque eu fiquei doente, tive que tirar, mas a princípio, se toda criança comesse arroz, feijão, carne, verduras, frutas, não beber fruta, suco de fruta faz mal. Bebe, sim, suco de limão, maracujá, acerola, isso aí, né? até a Sociedade Brasileira de Pediatria já falou, que olha, né, as sociedades em geral nem falam tudo, mas a de pediatria já falou que é melhor comer fruta do que tomar suco de fruta. Refrigerante, gente, é coisa que aumenta altíssimo risco de infarto, são as bebidas açucaradas artificialmente. Tá? Então, muito cuidado com o suco de caixinha, tá? E mesmo, mas o suco natural de uva integral, gente, quantas uvas foram usadas ali para fazer aquele suco, tá? Cadê a fibra daquilo ali? Vocês estão tomando veneno sem um antídoto. Então, importante lembrar, né, gente? A alimentação é o pilar de tudo. Nós somos o que comemos, né? A gente tem que melhorar, a gente tem que dar exemplo. E hoje os médicos são péssimo exemplo. A gente vai em congressos, lanchinhos de congresso, é só coxinha, empada e o povo se bate para comer. Eu vejo isso para assim. começar, até quantos nutricionistas de fato compram essa briga nossa, né? Então, assim, não são nutricionistas, pessoa formada em nutrição, né? Eu acho que a gente precisa mudar, o paradigma, né? A gente tem que começar a pensar em saúde. Vamos promover a saúde. Vamos parar de só querer remediar a doença, né? E eu pego hoje um paciente doente, eu quero transformar ele numa pessoa com saúde.
Eu não quero tapar buraco, porque isso é tão fácil, gente. Você dá um Ozempic, glifage, e espera a glicada subir pra você dar insulina. Todo diabético com 10 anos de diagnóstico vai usar insulina, se você não fizer nada diferente, né? Os estudos mostram isso. Então, se você ganhar dinheiro em cima de paciente que vai lá, paga, você dá um remedinho, não sei o quê. Eu quero emagrecer, Ozempic. Quero um negócio diferente. Você vai usar Saxenda. Não, eu quero oral. Então, agora a gente tem tudo, né? Remédio pra tudo. Menos pra ignorância humana, né? Para isso nós não temos remédio. Infelizmente, né? Só Deus. Se Deus se animar... E a pessoa tem que estar disposta a mudar, né, Jana? Ela tem que estar disposta. Assim, a gente sabe que nem sempre é fácil, ninguém muda, às vezes, de um dia para o outro, porque é muito fácil. O açúcar vicia. Vicia. Receptor de dopamina ali, ó, igual cocaína. Então, como todo vício, eu penso que os vícios alimentares ainda são piores do que os outros todos vícios. Então, porque é uma coisa que não é proibida, né? Ela é totalmente permitida. Totalmente permitida, cara. E, aliás, assim, a maioria das pessoas... O cigarro, que o povo tem certeza que causa câncer. O povo tá tudo fumando aí. No Brasil, um pouco, mas na Europa, o povo fuma horrores. Na Argentina, eu vi muita gente fumando também. O povo fuma, os jovens fumando. Eu acho isso uma falta de vergonha na cara do ser humano fumar. Na boa. Mas é impressionante, né? Meu pai morreu de câncer de pulmão fumando. Minha mãe fuma. Minha tia tirou uma parte de um pulmão porque fumou. E aí agora o pessoal ainda piorou, ainda que coloca o cigarro eletrônico, não tem cheiro. Porque antes o negócio incomodava, ficava socialmente ruim. Aí agora coloca um cigarro eletrônico, não tem cheiro. Aí o negócio fica socialmente tranquilo. Então aí todo mundo fumando cigarro eletrônico. E o cigarro que sabe o que faz mal, todo mundo fuma. E o açúcar todo mundo tolera. Os próprios endocrinologistas falam que tanto faz as calorias do açúcar e as calorias do brócolis. O que eu vou falar, gente? Assim, gente, quem estuda fisiologia sabe que comer 100 gramas de brócolis tem uma ação no organismo totalmente diferente que 100 gramas de leite condensado. A resposta endócrina disso, mental, cerebral, de neurotransmissão, é totalmente diferente. Então, eu não consigo ver. Um professor meu falou isso pra mim. Foi quando eu desisti. Quando eu mudei meu caminho. Eu falei assim, mas não é possível. Eu penso que a frutose ela vai pro fígado, aumenta a resistência insulínica, é convertida em ácido úrico. Tá tudo errado? Como que comer 100 gramas de leite condensado é igual a comer 100 gramas de brócolis? Tá errado, não pode ser. É a mesma coisa, Janaína. Presta atenção. O que importa são as calorias. Eu olhei assim, falei, olha... Acabou, né? Tem mais além disso. Isso não faz sentido pra mim. Foi quando eu busquei a minha verdade. Até que eu sei que não é absoluta. Ela muda todo dia. Olha aí. Se provar que o eritritol... Porque nesse estudo em humanos, eles não olharam a hipercoagulabilidade. Será que eles olharam, não deu ele relevante, eles preferiram não falar? Acontece muito essa omissão de dados na comunidade científica. Mas olha só, e se isso daqui a um tempo falar, não, eritritol não era legal. Pô, cara, eu falei assim, gente, vídeo antigo aí, eritritol não vale mais a pena. Mas ainda, enfim, aquela questão que você falou, é preferível isso do que comer açúcar para um diabético, né? Do que açúcar e ficar com a glicose alta. Então, se é uma opção para um diabético... Agora, assim, na verdade, o ideal é vocês não ficarem tão viciados em usar tudo com receitinha e com adoçante, né? E se for uma pessoa, até sair um estudo científico, uma pessoa de altíssimo risco cardiovascular com 4 pontos de safena, ou trombofilia, viciada em açúcar que vai usar eritritol, usa estévia, né? Assim, que também não é bento, não. Estévia altera a desbiose intestinal, estévia tem alguns estudos em ratos com infertilidade, que altera ciclo menstrual de ratinha, em humanos a gente não tem. Mas ninguém é bento, não. Ninguém né? é bento. Sucralose da desbiose, horrores. Mas ainda é preferível do que a glicose alta. Então, assim, meu paciente só posso usar sucralose. Cara, use. Se você é diabético, só pode comprar isso, compra, é melhor. Você não vai ficar com a glicose alta. O bom não pode ser inimigo do ótimo. A gente tem que pensar individualmente, naquele caso, o paciente. O que não dá é pra tirar o adoçante e colocar açúcar. Vou comer açúcar de coco. O ideal era tirar tudo. Não é, nem adoçante, nem açúcar. Açúcar de maçã, frutose pura. Uai. Ridículo. Ô, gente, açúcar de fruta, de qualquer... É frutose. Uai, açúcar é o quê? Da cana, né? É uma fruta. Qualquer açúcar de fruta é açúcar, gente. Não tem dessa, não. Bom, acho que... tá todo mundo falando assim que é verdade. Eu acho que a mais importante aqui, vocês estão vendo que eu e o Luciano, a gente é humilde. A gente pode errar. Então, pode ser que uma coisa que eu falei hoje pra vocês, daqui 5 anos, mude. Pode ser. E eu tô preparada pra chegar pra vocês e falar assim, olha, lembra que eu falei aquilo? Mudou. Nenhuma verdade deve ser absoluta, ainda mais numa medicina complexa, multifatorial, que a gente tem que olhar milhões de variáveis. E hoje os estudos são totalmente cheios de viés, depende de quem patrocina, quem paga, né? Os editoriais hoje escolhem. Então, um remédio que faz efeito tem muito mais chance de ser publicado o artigo do que um remédio que não fez efeito.
Só para vocês saberem disso. Então, hoje, as 10 meta-análises mais citadas da literatura, né? Há 2 anos atrás que saiu esse estudo, as 10 meta-análises, que é o mais top, mais citadas da literatura, tinham erros graves de estatística, de análise estatística. Então, gente, a gente tem que estudar o máximo. Aliás, né, Jana, eu acho que assim, a honestidade científica... É uma porcaria, né? Nossa! Cá pra nós. Assim, nós sabemos muito bem. Para começar, assim, né, o olhar da pessoa já tem que ser honesto com ela mesma, honesto com tudo. Então, assim, e à medida do momento que você olha, você já está modificando com o seu viés individual das coisas que você já pensa. Então, a honestidade científica é uma coisa dificílima. E o pior é quando a pessoa ela acha que é honesta, ela é ingênua, defende até a morte uma convicção que está totalmente errada, não tem respaldo algum. Ela vai morrer pensando assim. Eu só lamento por ela, mas eu não. Nós, né? Então, nós vamos assim, correr atrás do prejuízo aí. Correr atrás com humildade e vamos que vamos. Então tá, gente. Só tenho a agradecer vocês que ficaram até agora. Ninguém saiu, cara. Obrigado. Vocês são muito resistentes, ouvindo nosso papo aí, 2 horas falando sem parar. Eu acho que não ficou nada a ser dito. Eu não queria uma pressão de live em cima de um podcast. Aqui é um lugar democrático. Todas as perguntas foram respondidas. Tragam pessoas para nós aqui, tá? Para assistir. Compartilhem essa live. Assinem o canal. Curtam aí. Dê um like. Então, agora tem 52 pessoas. Dê o like. Que eu sei que muitas mais pessoas vão assistir, porque o horário é ingrato. E, então, a gente agradece, né, o estímulo, se vocês puderem compartilhar e assinar o canal. Obrigado, viu? Quanto mais pessoas tiverem acesso à informação, que eu considero de qualidade, melhor. Tem vários outros vídeos ali no meu podcast aqui, mas fique à vontade para fuçar. Isso aí. Obrigada, viu, Lu? Eu que agradeço, Jana. Muitíssimo obrigada, pessoal. Muitíssimo obrigada, Jana. Beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.